Oferecimento. Entre nesse movimento e se surpreenda com o nosso jeito móvel de te entender. Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW Amazônia News Weekend aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, mas também no YouTube. E hoje o programa está super especial, é uma edição realmente especial, bastante diferente porque costumamos gravar aqui no estúdio, mas hoje nós vamos apresentar uma live que fizemos através do Zoom com meu grande amigo Leonei Siriaco, que é missionário na China. Então você vai ser extremamente edificado, como nós já fomos, nós que já gravamos e já conhecemos o conteúdo todo, porque realmente são histórias reais, atuais, de um grande homem de Deus com a sua família fazendo a diferença num dos países mais fechados do mundo para o Evangelho. Então fique conosco até o final, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado no ANW de hoje. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Amazônia News Weekend aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. E também você que está conosco no YouTube da TV Amazônia, seja bem-vindo. Já quero te encorajar você a se inscrever no nosso canal. Durante a nossa conversa você pode fazer os comentários. Se você não curtiu ainda, também dê o like aí, curta o vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas e a nossa mensagem possa atravessar o oceano e da China ao sul da Argentina, a gente possa alcançar o mundo inteiro, né, falando das coisas de Deus. E estamos aqui, né, mesmo online, né, mas com o Adilson. Adilson, dá uma luzinha aí, porque hoje sou eu que vou apresentar. Hoje é o senhor que apresenta. Mas dá uma saudação aí para a galera aí, você. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa madrugada. Depende do horário que você vai estar assistindo esse programa. Que a gente está fazendo uma gravação especial aqui. Eu nem sei que horas é lá onde o nosso companheiro está, né? São 9h11 da manhã de quinta-feira. 9h11 da manhã de quinta-feira. Lá já é quinta, hoje ainda é quarta aqui. Lá ele já sabe, não, ainda não sabe se o Brasil ganhou ou não. Falando do futuro. Então, deixa eu apresentar logo. Pela segunda vez, mas não é a segunda vez no ANW, segunda vez eu conversando online com ele. Ano passado, fizemos uma live pelo Instagram, mas foi algo pessoal, né, no nosso privado. Mas agora na TV Amazônia, meu querido amigo, falei nosso, né, porque o Adilson está aqui comigo, já estão se entrosando, mas nosso querido amigo Leonei Siriaco, missionário com a sua família, simplesmente na China. Jocumeiro, conheci Leonei quando ele era diretor da base da Jocum, no Amapá. E, poxa, tenho saudade da época que a gente fazia uns eventos poderosos lá, de busca pelo Espírito Santo e tanta coisa boa. Então, aí com vocês agora, Leonei. Leonei, dá uma saudação aí para a nossa audiência. Olá, queridos, né? Como já foi falado aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver assistindo aqui esse programa. Estamos falando aqui, né, diretamente, eu costumo chamar de Terra Vermelha. Estamos falando aqui da Terra Vermelha, aqui do sul da China, cidade de Guangzhou. Estamos aqui servindo o reino de Deus, pelo rei e pelo reino aqui na nação chinesa. E graças a Deus, né, por esse privilégio. Hoje nós temos a tecnologia, a gente não precisa ficar isolado. Uhul! Antigamente era Paulo mandando carta, levava quase um ano para chegar a carta. Hoje, agora a gente fala aqui, ó, instantaneamente com os nossos irmãos de dentro da floresta amazônica para o outro lado do mundo. Que maravilha! E um prazer conhecer o nosso querido irmão Adilson aí, que Deus abençoe. Leonei, vamos lá então. Leonei, conta para o nosso público, né? Como, cara, surgiu esse chamado de Deus para missões e especificamente para a China. Cara, eu já vi muita gente se sentir chamado para desafios grandes como esse que você está já realizando, Sim. né? Já cumprindo esse chamado tão desafiador. Mas, cara, sinceramente, eu conheci mesmo poucas pessoas que conseguiram chegar, né? Não estou assim, falando que foi por falta de vontade, não, e nem de fé, nada disso. Sim, sim. Mas eu acho que são tantos desafios
e de alguma forma você foi chamado, você se preparou para isso, você está vivendo algo extraordinário. Mas qual foi a origem disso? Então, eu me converti ali aos 14 anos, né? E ali em Santana mesmo, ali no Amapá, ali naquelas regiões da periferia da cidade. Nunca tive uma preparação, tipo, cristãos na minha família. A única cristã da minha família era a minha mãe, que foi a que se converteu primeiro e depois começou a trazer cada um de nós. Mas eu não tinha um pai pastor, um tio pastor ou alguém envolvido no ministério que tivesse aquela prévia, né? Então, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que começou a queimar no meu coração foi o desejo de servir no ministério. Mesmo adolescente, ali eu olhava as atividades da igreja, as pregações, os estudos e todo aquele dia a dia, né, da igreja, e eu sonhava um dia poder estar ali envolvido. E ali eu ficava ali pelos bastidores, ajudando, contribuindo como eu podia, até que, quando foi com 18 anos, com 18 anos, para você ter uma ideia, eu já era presbítero na igreja, né? Com 16 eu fui separado para diácono, com 16 para auxiliar, 17 diácono, 18 eu fui separado para o presbitério. Quando eu estava com 19 anos, já estava assim, full power na igreja, envolvido com tudo. Eu ainda não era full time, porque não tinha essa realidade para presbítero, né? Mas eu estava ali, pau para toda obra, igual tora de virola lá no meio da igreja. E aí foi quando eu comecei a ver missões, porque até então o meu campo de atuação e de pensamento era a igreja local ali, né? Ali, servir ali e tal, o máximo que eu pudesse. Mas aí começaram a vir missionários na igreja, né? O pastor tinha uma visão, assim, um coração muito voltado para missões, falava de missões o tempo todo. Naquela época a gente não tinha toda a tecnologia que tem hoje, então ele lia cartas que os missionários enviavam, né? E de vez em quando vinha um missionário da África, principalmente, para estar compartilhando ali. Cara, aquilo ali, cada vez que vinha missionário, meu coração ficava incendiando. E eu achava estranho aquilo ali, né? Ficava queimando meu coração, aquilo ficava ardendo, dizer, gente, mas o que é isso? E eu já começava a imaginar eu indo para algum país, né, principalmente africano, e fazendo alguma coisa lá. E aí eu conversei com meu pastor na época, uma certa época, sobre isso, pedi para ele me mandar para uma escola de missões, né, para mim ver se era esse o meu chamado. Mas aí, como ele precisava de mim lá da igreja local, né, ele sempre ficava assim, não, rapaz, isso aí é muito difícil, missões é um negócio muito complicado, entendeu? Fica por aqui mesmo e tal, e a gente vai fazer missões por aqui. Aí aquilo, ok, beleza. Só que aquilo foi ficando mais forte. Quando foi com 19 anos, eu recebi de Deus assim como se fosse um checkmate nesse processo, né? Deus começou a falar comigo de várias formas, que tinha chegado a hora, olha, eu vou, te prepara, porque eu vou te levantar daqui, eu vou te levar. Cara, eu vim de uma família pobre, de uma igreja pobre. Eu não tinha dinheiro para ir no centro de Macapá, de ônibus, entendeu? Eu ia de bicicleta, eu ia a pé, né? Eu vendia picolé ali pelas ruas de Macapá. Então, quando falava de missões para mim, de ir para uma outra nação, era uma coisa completamente fora do meu contexto. Eu não conseguia encontrar caminho para fazer isso. Mas o bom de ser pobre é que você pode viver pela fé de forma mais assim intensa, né? E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a crer, meu Deus, se o senhor tem esse plano para mim, me leva. Eu não tenho como, eu não tenho para onde ir. Nessa época, quase não se falava em treinamento, escolas de missões. Então, só para você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar da Jocum. Nunca. Eu nunca tinha chegado essa informação aos meus ouvidos. Jocum. Não sabia o que era. Entendeu? A única escola de missões que eu conhecia era a da Assembleia de Deus, que eu fazia parte, que ficava lá para São Paulo, ficava lá para Goiânia. Era o mais próximo que tinha. Então, assim, só que Deus começou a falar, eu comecei a receber aquilo e aceitar, até que Deus veio assim e falou, é agora. Menino, começou a se mover assim de um jeito tão tremendo. Deus foi levantando pessoas, levantou uma irmã de uma outra igreja em Santana, lá do pastor Nilton, em Santana, esconderijo do Altíssimo. Levantou ela para vir falar comigo. Ela passou, não sei aonde, lá em Belo Horizonte, num congresso que ela foi, pegou uns panfletos da Jocum lá. Aí eu tive um sonho. O checkmate para mim foi um sonho que eu tive, que eu estava dentro de um navio desses transatlântico, indo para as nações.
E tinha, assim, muitos jovens dentro desse navio participando de um treinamento. Então, eu estava no meio sentado, É participando do interessante, treinamento. né? E Desculpa te aí, cortar, porque pode ficar à vontade. o Lord Cunningham, ele, se eu não me engano, ele começou com navio, né? Exatamente. Né? Exatamente. Cara, que onda, Para você ter bicho. uma ideia. E eu nunca tinha ouvido falar de Jokun. Então, para mim, tipo assim, quando eu me vi dentro daquele navio num salão de aula, e o cara dando aula com um mapa do mundo assim na parede, e ele apontando. Olha, a equipe de amarelo vai para essa área aqui, a equipe de vermelho vai para essa outra área aqui, vocês vão fazer isso, 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 ensinando lá. E eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? E ele dizia assim, você não sabe o que você está fazendo aqui? Não. Aí ele dizia, rapaz, aí ele chamava o comandante do navio. Aí lá vinha o comandante, aquele cara todo de branco, assim, com aquela roupa de comandante. E ele dizia assim, olha, foi eu quem escolhi cada um de vocês e eu vou levar vocês para cada uma dessas nações. Uau. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, não tenham medo. Ele escrevia no quadro bem grande assim, não tenham medo. E aí ele me chamava em particular, dizia, você, vem aqui. Aí eu me levantava e saía com ele da sala. Ele dizia, você sabe onde é que você está? Aí eu falei, não sei, vem cá que eu vou te mostrar. A gente ia pelo lado do navio, aquele corredor que tem no lado do navio, né? Chegava na frente do navio, o navio no mar, indo. Aí ele dizia assim, olha onde que você está. Aí eu olhava, o nome do navio era Jokun, Jocum. Uau. E embaixo do nome Jokun grande, estava um nome menor, ETED, que é ETED. Então, como eu não sabia o que era Jokun, como eu não sabia o que era ETED, para mim, tanto faz como tanto fez, eu olhei assim e eu falei assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Ele falou assim, calma, eu vou providenciar tudo. Fique tranquilo. E aí eu acordei. E como essa irmã de Santana lá tinha me pedido para eu orar porque ela tinha uma oportunidade para mim, eu tinha feito magistério na época, eu pensei que era uma vaga de professor, porque ela era diretora de uma escola. Falei, opa, finalmente um emprego, né? Porque até então eu tinha sido ajudante de pedreiro, de carpinteiro, picolezeiro, chopeiro, engraxate de sapato, vendedor de coxinha. Tudo né, mano? Tudo zoeiro. Aí agora surgiu uma oportunidade para ser um professorzinho lá. Eu digo, eita, é agora. Pode me dar só os meninos do reforço que eu tomo conta deles. Aí, quando eu contei esse sonho para ela morava em Santana, estava em Macapá, ela falou, vem aqui agora. Quando eu chego na casa dela, pastor Luciano estava lá, a mesa de café preparada, como todo nortista, né? Aquela mesa com aquele café e pão com mortadela. E sol de 38 graus e o café quente. Pegando fogo, de queimar os beiços. Aí, aquelas fichas de inscrição em cima da mesa. Meu Deus. Ela já chocada, né? Ela perguntou assim para mim, Leonei, você nunca ouviu falar da Jokun? Eu falei, minha amada, eu nem sei o que é isso. Para mim, Jokun, Shogun, Ogum, até parece coisa de macumba, não sei o que é isso aí, não. Aí ela falou assim, Deus do céu, eu não acredito. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, me diga o que é isso. Ela falou assim, a Jokun. Aí ela me explicou que era Jokun, que era uma organização missionária, não sei o que falaz treinamento. E ela falou assim, esse nome embaixo, ETED, é a escola que é a porta de entrada para Jokun. Eu falei, não acredito nisso. Aí ela pegou a ficha, me colocou a ficha na mão lá, eu fui ler a ficha. Falei, gente, que negócio de doido. E ela assim, Leonei, eu estava lá em Belo Horizonte, no movimento do Desperta Débora, né? Orando pela geração dos 1000, para que Deus levantasse 5.000 missionários do Brasil para as nações. E eu estava lá orando para Deus levantar um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, eu estava orando para Deus levantar um dos meus filhos para ser enviado como missionário. E na hora que eu estava orando, a imagem que vinha na minha mente era você. Eu falei, não, Deus, esse menino não é meu filho, ele é filho da dona Creuza. É um dos meus filhos que eu quero que o Senhor me mostre, que eu quero que vá. E Deus trazia a minha imagem para ela. E até que ela perguntou para Deus, Deus, por que você está mostrando esse menino, né, ao invés dos meus filhos? Ele falou, porque eu quero que você adote esse rapaz. Ele vai ser seu filho espiritual. Eu quero que você ore por ele, porque é ele que eu vou levantar para ir. Uau, que isso. Aí ela falou assim... Você acha, né, pastor? De novo, nossa, né, disso. É porque, assim, Leonei, hoje a gente... Eu até acho que te expliquei quando a gente marcou a live. A gente grava este programa dia de quarta-feira, que é hoje aqui no Brasil, pela manhã, lá na TV, presencial.
E hoje nós Foi ontem pra gravamos ti. com... foi ontem para você. Gravamos com a Priscila, lembra a Priscila, filha do pastor Luiz? Lembro. A Priscila e o Paulinho, que ela casou e eles são missionários no Japão. Então Uau! hoje a gente está bem orientalzinho assim, né? É, E teve Hoje o coisas que foco a é Ásia. Priscila falou teve coisas que a Priscila falou na entrevista que o Adilson ficou muito emocionado lá, que ela também contou o testemunho de como as coisas aconteceram com ela para ela chegar até o Uau! Japão. Tipo assim, ela Sim, foi achada por Deus lá no Amapá, sem olha que pretensão benção. nenhuma, e através do casamento tão inesperado, ela falou, nem estava querendo casar naquela época, mas Deus mandou meu marido lá do Japão para me achar no Amapá, e agora Meu eles estão Deus. já há 7 anos, lá 6 anos, né? Lá no Japão, né? Aí por isso que a gente comentou de você também ter sido achado, né? Sim, sim. Achadíssimo, é, achadíssimo, né? Tanto que eu é. tenho um livro escrito, né? Vocês quiserem ler o livro, eu posso mandar para vocês por PDF. O nome do livro é Do Rio Jacarezinho para as Nações. Aleluia. Porque eu nasci É, lá, eu nasci no furo, eu nem chamo de furo, que é para não dar muito problema, mas é um furo, não é nem um rio, é um furo, é o furo do Jacarezinho, lá no uhum. arquipélago do Marajó. Sou marajoara de nascimento. Aí Deus foi Sério, lá, cara. pegou um marajoara lá de dentro do mato, nascido no mato mesmo, lá de parteira e tudo, para jogar para as nações, assim, É. Hoje o entendeu? programa está bem, assim, para quem não conhece a linguagem, está bem do reteté mesmo hoje. Tá feito, Daqui a pouco, se hoje rolar língua estranha, vai ter que cortar aqui. Eita glória! Leonei, Mas, Sim, quer perguntar? Deixa eu só fazer não, uma... na verdade, ia perguntar, é interessante, porque eu estava até fazendo esses dias eu tive a oportunidade do Theo Hayashi responder uma pergunta que eu fiz para ele, eu até postei no meu stories a respeito dessa questão principalmente porque ele postou uma foto com a Valnice Milhomes, né? E eu falei assim, o que ele entendia dessas pessoas que foram, de certa forma, pioneiras nessa área, principalmente jejum, oração, movimentos de missões. E, cara, para minha surpresa, não minha surpresa, eu já imaginava, cara. Ele postou uma foto da equipe dele com o Laurie Cunningham, né? E aí ele disse assim que essa geração, a geração mais jovem, precisa entender e reconhecer esses movimentos e até buscar conhecer coisas, como as coisas aconteceram, para entender o que Deus está fazendo hoje, para fazerem parte daquilo que Deus quer fazer. Porque foi uma das coisas que hoje eu estava falando com o pastor, a gente não está inventando a roda, né? Os movimentos exatamente. mudam-se, os métodos, mudam-se as abordagens, mas o evangelho é o mesmo, né? Isso, Deus não mudou, Jesus não mudou, o projeto de salvação, o plano de salvação mesmo, agora as abordagens vão mudando, evidentemente. E aí ele postou essa foto, né, da equipe dele com o Laurie Cunningham, e aí eu queria E aí a tua história já começa, eu fiz o link agora, na verdade não é nem talvez uma pergunta, mas é interessante que teve alguém de uma geração anterior a você que pagou um preço de oração, que depois te exatamente. mentoreou, que te financiou e que te proporcionou isso. E isso é muito legal, essa questão do legado, né? Você é fruto disso também, né? Exatamente. E aí que entra, às vezes a gente acha que legado é só numa proporção muito grande, e às Uhum, vezes você é legado dessa senhora, desse projeto dela, que exatamente. era um movimento de oração daquela época. Assim como Exatamente. havia um movimento de oração da Valnice de levantar não sei quantos mil intercessores pelo Brasil, que tinha um projeto de restauração do Brasil, e parece que é contemporânea essa tua época, a época que você foi Exatamente. chamado. Então, é muito louco isso, cara, porque a gente não entende a proporção, e o macro e o micro trabalhando de uma forma... a palavra que eu quero falar é uma sinestesia, eu não sei nem se é essa palavra, mas é Sinergia. trabalhando sinergia, né, de uma forma incrível, cara, que aí Deus vai fazendo, né? Deus vai dando a Exatamente. liga, né? É muito louco, cara. É muito louco. Era isso, pastor.
Manda ver, Leonei. Não, eu ia então, perguntar para o assim, Leonei. Desculpa, sim, eu pode ia ficar à vontade. perguntar. Você falou da conversão bem jovem, né? Isso. Você teve um período que se afastou, porque eu não sei se estou confuso, mas eu lembro uma vez lá em Macapá, quando a gente comprou aquele prédio lá da Star Night, que é a igreja Sim, atualmente, né? Você isso, falou que você teve umas aventuras muito loucas lá no mundo, né? com certeza. Então, isso aconteceu até os 14 anos, pra você ter uma ideia. A bagaceira foi Caraca, então cedo. você era pipa Foi. voada bonito, novinho lá, né? Eu Era comecei. perigoso, como diz outro. Perigosíssimo. Olha, pra você ter uma ideia, eu comecei a beber sob a influência do meu pai com 8 anos de idade. Meu pai foi alcoólatra, né? Graças a Deus, Deus salvou ele ali nos últimos anos da vida dele. Mas o meu pai foi alcoólatra desde que eu me entendo por gente. Bebia todo santo dia. Acordava para beber, bebia para dormir. E aí ele me influenciou. Eu lembro que eu ia buscar ele nos bares. A nossa mãe mandava a gente buscar ele nos bares de volta para casa, porque ela não queria mais fazer isso. Ela que fazia isso. Ia lá, buscava ele, aquela confusão. Depois ela cansou. Ela falava, vocês mesmo vão buscar o pai de vocês. Então, todo dia era aquela mesma história. Ir lá no bar, buscar o papai, trazer para casa e tal. Então, nesse processo, eu acabava ficando lá no bar com ele um pouco, né? E aí ele pega o copo aí, vamos ver se tu vai beber igual o teu pai. Aí me dava um copo de cachaça, pitu, tatuzinho, né? E aí foi nesse processo que eu comecei a beber. E aí eu comecei a beber escondido, porque depois que ele viu que eu comecei a gostar do negócio, ele começou, opa, sai daqui. Mas aí eu comecei já a tal. Ou seja, quando eu cheguei ali aos 12 anos, mais ou menos, eu estava virado giraia lá, né? Eu saía toda noite, eu ficava na rua. Teve um tempo que eu fugi de casa, fiquei morando na rua um tempo. Me envolvi com. Aí nós fomos aí para as periferias de Macapá. Me envolvi com gangue, né? Na época, a legendária gangue do terror lá no Pacoval, né? Naquela região ali. Então, Pacobala. Pacobala, o famoso Pacobala. Então, eu me envolvi aí nessa coisa. Então, eu era um adolescente muito rebelde quando me converti, né? Foi muito precoce tudo na tua vida, né? Muito Tudo, né? precoce, muito precoce. Começou tudo cedo. Tanto... Mas aí também, graças a Deus, assim, quando eu me converti aos 14 anos, teve uma época que deu uma esfriada, que foi ali quando eu cheguei ali aos 16, 17 anos. Ali nos meus 17, antes de eu ser separado para auxiliar, eu teve um ano muito complicado para mim, né? Eu tive umas crises de fé, porque quando eu me converti, eu pensava que na igreja todo mundo era santo, né? Eu pensava que todo mundo era tipo assim, a Liga da Justiça, né? E aí você acaba convivendo e andando ali pelos bastidores da igreja, você percebe que a igreja é composta de pessoas como você, né? De pecadores lutando para ser santos, né? E, ou melhor, santos lutando contra o pecado. São santos lutando contra o pecado. Só que na minha cabeça, muito nova, né, muito imatura, eu não tinha essa ideia. Então eu dei uma esfriada nesse período aí, só que não foi uma esfriada que me levou de volta para aquela vida que eu levava. A única coisa que aconteceu foi que eu fiquei decepcionado, fiquei um tempo fora da igreja, né, sem congregar, ia só para a escola, casa e tal. Mas essa minha vida bagaceira mesmo, que eu ia no Star Night Club, nas festas lá, no tertulhão do Santana Clube lá em Santana, tomava banho de espuma, né? Brigava com cabo de velocímetro, porrete, tudo. Cabo de velocímetro, né? Cabo de velocímetro, nunca tinha ouvido falar. Foi nessa época. É. Mas graças a Deus, depois que eu encontrei Jesus, que Jesus me encontrou, né, jogado, atropelado na beira da estrada, aí a minha vida mudou completamente. Então, Glória a Deus. nessa fase que eu cheguei aí, com os 19 anos, que eu tive esse chamado confirmado, porque Deus já vinha falando comigo, mas desse momento aí, eu peguei aqueles formulários ali e, cara, eu comecei a chorar porque eu nunca tinha tido uma experiência dessa e nem tampouco alguém me apresentando algo concreto, né? Eu me lembro como fosse hoje que eu falava com o meu pastor sobre essas coisas e ele sempre dava uma desculpa ali. E aí eu disse para ela assim, irmã Lidete, muito obrigado por isso, né? Eu agradeço, mas eu não tenho, porque a escola de missões era em Contagem, em Minas Gerais. Era na base de Contagem.
Meu amigo, o máximo que eu tinha ido era Belém, né? Na casa da minha tia, lá no Bengui, em Belém. De barco, de Nunca tinha barco. ido de barco, 24 horas de rede. Aí eu fiquei assim, amado, eu agradeço muito, mas eu não tenho condições. Só a inscrição do negócio lá era um salário mínimo. Eu falei, gente, não tem condições. Aí ela falou assim, irmão Leonei, veja bem, Deus falou comigo, não é ideia minha. Deus foi quem me fez pegar esses formulários, trazer, foi Deus quem colocou no meu coração, pedir para que você estivesse orando. Então, quem vai bancar sou eu. Deus falou para eu trazer o formulário, Deus falou para eu orar por você e Deus falou para eu abençoar a sua vida. A sua única tarefa é ir. Jesus, cara. É ir, desse jeito. Sua única tarefa é ir. E eu me lembro, assim como se fosse hoje, eu falei, gente do céu, isso está acontecendo mesmo? Isso realmente está acontecendo? Porque são coisas assim que você não tem como dizer assim, cara, isso aqui é o acaso que está acontecendo. Eu voltei para casa com aqueles formulários na mão, falei com a minha mãe primeiro logo, a minha intercessora, a minha pastora do coração, falei com ela. Minha mãe já começou a chorar. Meu Deus, já está acontecendo, eu não Oh, acredito. Deus. Eu não pensei que seria logo. Rapaz, a mulher eu sabia que você ia, mas eu não sabia que era agora. Meu Deus do céu, aí pegava os formulários e abraçava e chorava. E me abraçava e chorava, dizia, meu Jesus. Aí, menina, agora passar pelo zagueiro do pastor que foi difícil. Que aí, quando eu cheguei aí a minha namorada foi a segunda instância, né? A minha namorada, porque eu falei com a minha mãe, aí fui falar com a minha namorada, porque meu plano era casar com aquela maranhense, né? Que, inclusive, hoje é a minha queridíssima e amada esposa, né? É a tua ex-namorada, né? Exatamente, a minha ex-namorada. Tua Minha ex-noiva. ex-namorada. E aí o que aconteceu foi que, quando eu fui falar com o pastor, na hora que eu falei para ele, pastor, eu queria fazer a escola da Jocum lá em Contagem, Minas Gerais. Ele já virou para mim e falou, o quê? Jocum? Não, esse negócio não gosta desse Jocum. Aí outra coisa, não tem, a igreja não tem dinheiro. Como é que vai te mandar? Não tem dinheiro aqui, a gente tá vendendo o almoço para comprar a janta. Aí eu só deixando ele falar primeiro lá, né? Fiquei quietinho lá, deixando ele falar, tomando aquele café, ele falando e eu tomando café na mesa dele. Você sabe que mesa de pastor tem que ter um café com bolacha. Aí daqui a pouco, depois que passou aquela fase de primeiro, ele não sei o que e tal, mostrei os formulários para ele. Aí eu falei, pastor, na verdade, tem uma irmã aí que vai me bancar. Deus já falou com ela vai pagar tudo, passagem, hospedagem, escola, tudo é por conta dela. O quê? Que irmã é essa? Isso é uma Jezabel. Me diga quem é essa irmã. Pelo amor de Deus. Aí eu falei para ele quem era, e ele conhecia a irmã Lidete. A irmã Lidete, ela é tipo assim, é uma intercessora conhecida no Amapá. Era tipo a Zenete da época. Isso, exatamente. Bem isso aí mesmo. Quando eu falei o nome dela, é a irmã Lidete. Ele falou, ih, rapaz, então o negócio é sério mesmo. Eu falei, oxe, tô falando com o senhor, moço. Aí ele não teve jeito, ele falou assim, me dá esse formulário aqui. Pegou o formulário e falou assim, olha, eu vou orar. Deus vai ter que falar comigo. Eu falei, beleza. Aí ele foi, orou. Uma semana depois, lá vem ele com os formulários na mão. Triste. Assinado. Olha aqui, meu filho, orei e Deus falou comigo. É ele que está te levando e eu não posso impedir. Se eu te segurar aqui, tu vai ser um Jonas aqui. Então vai-te embora, meu irmão. Vai-te embora. Eu não sei o que Deus vai fazer contigo, mas vai. Foi quando eu saí. Nessa minha ida para Contagem, né, nessa escola de missões lá em Contagem, foi quando Deus falou comigo sobre a China. Porque o meu sonho era ir para onde? Para a África. Meu sonho era ir para a África. Todo missionário que eu tinha ouvido até então, 2000. Leonei, 2000. Uau, cara. 2000. Que isso. Então, eu doido para ir para a África. Tanto que eu fui para a escola para fazer o curso para ir para a África. Já me inscrevi numa equipe da África e tal, já estava me preparando. Eu ia primeiro para São Tomé e Príncipe, né? Para as ilhas de São Tomé e Príncipe, e de lá a gente ia entrar no continente. Aí, beleza. Nossa, eu estava com meu coração queimando assim e tal. E a própria irmã lá, assim, animadíssima. Só que durante a escola teve um workshop com missionários do mundo todo, né? E aí a nossa líder de grupo pequeno, ela pediu para a gente orar para saber qual workshop nós deveríamos ir. Aí eu já falei para ela, não, eu vou no da África, eu já sei para onde eu vou.
Ela falou, não, Leonei, mas é bom você orar, né? Perguntando para Deus, qual desses Deus quer que você vá. Eu falei, minha filha, eu vou orar para quê se eu já sei para onde eu quero ir? Oxe, se fosse uma pessoa que está perdida por aí sem saber para onde vai, beleza, mas eu sei, eu quero ir para a África, tá aqui, eu já fiz até minha inscrição aqui. Ela falou assim, tá bom, mas pelo menos, né, vai ali para um cantinho, quietinho com Deus. Rapaz, eu fui só por obediência. Aí eu fui para o cantinho lá, cheguei lá, sentei lá, fiz os passos de intercessão, calei a voz do eu, a voz do inimigo, a voz de todo mundo. Aí, daqui a pouco, falei assim, Deus, o senhor sabe que eu estou aqui só por obediência à minha líder, o senhor já sabe para onde eu vou, eu sei para onde eu vou, então vamos só bater um papo aqui, conversar um pouco. Aí daqui a pouco começou a vir na minha mente assim, Ásia, 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 Ásia. Parece assim que tinha um letreiro de neon na minha frente, assim, Ásia, 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 Ásia. Aí eu, não. Tá, Senhor, tá errado. O anjo escreveu errado aí o negócio. É África, não é Ásia. E Ásia. E a mina, aquilo foi me tomando. Eu caí de joelho lá no meio do mato, que eu estava no matinho, assim, né, orando. Eu caí de joelho lá, Senhor, eu não quero ir para a Ásia, Senhor, eu quero ir para a África. E aquela confusão com Deus lá no meio do mato. E aí não teve jeito, rapaz, não teve jeito. Ficou Ásia ali na mente, martelando a minha cabeça, assim. Quando eu voltei de lá, a líder falou assim, e aí, Leonei, com a canetinha na mão, assim, para anotar o nome dos alunos aqui para os workshops. Você vai para qual workshop, Leonei? Aí eu, Ásia. Ela, Ásia? Interessante. Aí eu falei, eu quero ir para a Ásia. Mas não teve jeito. Fui para o workshop da Ásia. Cheguei lá, rapaz. E o pior é que o workshop da África era do outro lado, assim, numa salinha, o pessoal lá dançando, batendo tambor, oxê, babalua, oxê. E essa é a minha pegada, né? Eu falei, cara, é para lá que eu vou. Eu tava com o meu corpo aqui, mas com a minha cabeça lá, né? Com o meu coração lá. E o pessoal da Ásia aqui no... E eu lá, meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer? E aí, de repente, veio uma convicção, assim, do Espírito Santo em cima de mim, assim. Sabe aquele tapa na cara que o Espírito Santo te dá, assim? Vem cá, Leonei. Quem é o Senhor aqui? Eu ou você? O Senhor da Seara é quem? A Seara pertence a quem? A mim ou a você? E eu já tomei aquele choque logo assim, eu falei, é o Senhor, é o Senhor. Ele falou, pois é. E por que você acha que você tem que ir para onde você quer, fazer o que você quer, se a Seara é minha? E é eu que envio trabalhadores para a Seara. E é eu que sei onde precisa de trabalhadores. Quem está chamando você sou eu. Se você não quer me servir, se você quer me servir do seu jeito, você pode ir para sua casa que eu não preciso de você. Desse jeito. Caraca. Rapaz, mas foi um murro no peito. Eu já caí de joelho ali chorando, no meio da sessão lá. No meio da sessão, eu já caí de joelho chorando. Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me manda para onde se eu quiser. Não importa, Senhor. Me manda para onde você quiser. Cai de joelho no chão lá. Aí eu orei assim, Deus, mas a Ásia é imensa, Senhor. Para onde é que eu vou na Ásia, pelo amor de Deus? E aí, quando eu abro o olho, eu estou orando aqui perguntando para onde ir na Ásia. Quando eu abro o olho, um indivíduo de um irmão lá foi tocado por Deus para vir e colocar a bandeira da China na minha frente. Quando eu abro o olho, tá aquele bandeirão da China na minha frente aqui. Cara, quando eu abri o olho, que eu vi aquela bandeira vermelha com estrela amarela na minha frente, aí eu não tive mais dúvida. Aí parece que ecoou na minha mente assim, vai para a China. Eu já me joguei deitado em cima da bandeira assim, pá, e chorando. Eu nasci no meio do mato, como é que eu vou chegar na China? Mas é o Senhor que sabe, é o Senhor que sabe. Foi o Senhor que me trouxe até aqui e daqui quem vai me levar é o Senhor. Se é para a China, então é para a China. Naquele dia ali, em 2000, a China se tornou parte da minha vida. Nunca tinha pensado em China, em Ásia, Deus me livre. Naquele dia ali se tornou. E eu falei para Deus, eu fui muito sincero com Deus. Eu falei, Deus, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu não sinto nada pela China hoje. Porque meu coração estava todo voltado para a África. Mas eu quero que o Senhor ponha o seu amor pela China no meu coração. Me ensina a amar a China como o Senhor ama. Me ensina a valorizar a China como o Senhor valoriza. Aí, dali para frente, meu amigo, foi oração, foi jejum, foi entrega, foi caminhando. Aí, depois foi o desafio de orar para Deus colocar a mesma coisa no coração da minha noiva, né, da minha esposa. E Deus colocou, mas colocou de um jeito que a mulher ficou mais louca do que eu pela China.
ficou maluco. Eu lembro que teve uma época que eu tinha que segurar ela, né? Ela, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu falava, pelo amor de Deus, mulher, a gente tem que se preparar primeiro, para com a tua doidice, né? Então a gente era segurando, porque ela já queria vir embora, né? E aí, depois de todos esses... Não, e a gente assim, vamos para a China? Vamos. Aí, então vamos. Aí a gente começava a se preparar, Deus segurava a gente. A gente começava a se preparar, Deus segurava a gente. Quando Deus mandou a gente de volta para o norte, por exemplo, para liderar a base lá no Amapá, quando Deus falou, a gente estava na escola de liderança, preparando o projeto para vir para a China. Quando, na escola de liderança, Deus falou com a gente, vocês vão voltar para o Amapá. Rapaz, mas parece assim, parece que Deus meteu uma pimenta malagueta no meu zóio. Eu falei assim, o que é que eu vou fazer no Amapá de volta, Deus? Eu já saí de lá, pelo amor de Deus, eu já saí de lá. Deixa eu ir embora. Aí, Leonei, aí já tinha base lá no Amapá ou você substituiu o líder? Então, no Amapá tinha uma você base. Fundou, quer dizer? Tinha o pastor Davi Galúcio, não sei se você lembra dele. O pastor Davi Galúcio foi o pioneiro da Jocum no Amapá. Ele foi, ali no canal do Jandiá, inclusive, ele é daí de Santarém, hein? Ah, é? Era lá no canal do Jandiá, não era? A base? Uma delas. Tinha uma casa no centro, tem uma casa no centro ali que atendia as crianças de rua, né? Porque a base de Macapá, nessa época, ela era focada no serviço social. Então, tanto a base do centro, quanto a do canal de Jandiá, quanto a do Infraeros, eram 3. Todas elas eram tipo centros comunitários, porque o foco do pastor Davi e da pastora Nora eram a parte de socorro e misericórdia, né? A minha área já é uma área de treinamento, de capacitação, né, de impacto evangelístico e principalmente treinamento e capacitação, né, de líderes e de plantação de igrejas e tudo mais. Então, quando Deus mandou a gente voltar para o Amapá, aí a gente teve que mudar todo o nosso projeto, de, em vez de ir para a China, e voltar para o Amapá. Eu estava sentindo que eu estava regredindo. Na minha cabeça, eu estava regredindo. Eu falei, Deus, mas nós já saímos de lá, manda a gente daqui para frente. E Deus falou comigo assim, ainda existe algo para ser feito no Amapá. Mas você mudou a ênfase da Jocum de lá ou você se adaptou ao que tinha? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive que criar um outro projeto, porque já tinha uma base em Macapá, então o alvo era abrir uma base em Santana. Entendeu? Então, eu fui primeiramente abrir, pioneirar do nada, do zero, uma base Santana com foco em treinamento, evangelismo, capacitação de líderes e tudo mais. E começamos lá em Santana. No meio desse processo da plantação da base em Santana, o pastor Davi teve que sair da liderança de Macapá. E aí eu fui convidado pelo Conselho Nacional, como eu já estava em Santana, eu fui convidado para abraçar Macapá. Então, deixou de ser Jocum Santana e Jocum Macapá e se tornou Jocum Amapá. Isso. Caramba. Se tornou Jocum Amapá. E eu fiquei lá por 8 anos. O plano era ficar 5. O meu projeto era 5 anos no Amapá, treinar pessoas, capacitar pessoas e tal, e de lá seguir para a China. Mas foi dando 5, foi dando 6, os meninos foram nascendo, né? E aí eu falei, pronto, fiquei. E você também ainda ficou servindo lá com o Lúcio França, né? Não, fiquei no Amapá. A base da Jocum no Amapá era uma das minhas atividades, né? Você estava na igreja lá, na Assembleia de Deus. Eu estava liderando jovens lá em Santana, o pastor de jovens lá em Santana. Isso, grande. Foi quando a gente plantou, foram 1.200 jovens, a gente estava plantando lá as células, né? A visão inclusive na visão do MDA, implantando os encontros com Deus. Nós chegamos a plantar 87 células nesse período que a gente estava lá. E assim, a gente serviu a igreja, e eu estava na frente da Jocum, estava fazendo faculdade de pedagogia e estava liderando os jovens, né? Nas 60 congregações da igreja lá em Santana. Então, assim, aí eu pensei, fiquei, já era, é melhor, eu acho que Deus, né, tá querendo me ensinar alguma coisa. Eu até cheguei a pensar assim, quem sabe eu não vou mandar a gente, né? Vou mandar a gente para a China, pronto, vou treinar, vou mandar. O próprio pastor Lúcio França chegou a falar comigo assim, Leonei, cara, tu tem esposa, tu tem filhos, tu tem 1.200 jovens aí na mão, pega esses meninos, treina e manda eles, ué. Tão novo, tão cheio de gás. Aí eu dizia para ele, mas pastor, Deus foi muito claro comigo, ele falou que eu ia. É aquela visão de Caleb, né? Isso. Essa montanha é minha. Essa montanha é minha. Não, eu dizia, não, eu posso até mandar,
os extras, mas Deus chamou eu tenho que ir. E aquilo ficou me incomodando aquele tempo todo, até que nós fomos num encontro lá em Porto Velho, né? Lá em Porto Velho. E aí, nesse encontro em Porto Velho, veio um missionário americano que estava servindo aqui. Mais de 20 anos. O cara estava aqui mais de 20 anos servindo aqui sozinho. Sozinho. Ele estava alcançando um povo chamado Didjal, o povo Didjal, com 8 milhões de pessoas, sozinho. Ele tinha que subir montanha, descer montanha, levar a Bíblia, trazer Bíblia. Ele estava mais de 20 anos fazendo isso. Esse cara lá falando para nós ali, ele chorava. E você sabe que para um americano chorar é difícil, né? Mas ele chorava. Ele chorava, ele dizia assim, ele já estava mais chinês que americano, ele chegava assim e dizia assim, gente, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de vocês e tal, e o meu coração ali quase saindo pela boca, e eu dizia, manda eu, Jesus, manda eu, e ele gritava assim, go to China, ele pregando em inglês, logicamente, com tradução, né, go to China, e ele apontou para cima de nós, assim, de mim, da Cilane, e falou, you, go to China, rapaz, aquilo aí parece que veio assim, igual um foguete na minha direção ali. Pô! Cara, ali mesmo eu já me sentei ali e já falei, Deus, é esse o nome do projeto. É esse o nome do projeto. O nome do projeto é Go to China. Agora eu vou. Aí pronto, aí foi assim, contagem regressiva. Nós saímos do Amapá, fomos para o sul do Brasil. Já era quanto? 2008, 2009? Não, isso já era 2000. Quando eu recebi essa palavra lá em Porto Velho, foi 2009. Aí, em 2009, ainda passaram-se 3 anos, a gente tentando encontrar um líder para ficar na frente da base, tentando encontrar um líder para ficar na frente dos jovens, tentando organizar tudo, mas sem conseguir, e aquela confusão, e vai e não vai. 2013, nós saímos do Amapá para Curitiba, para fazer uma escola chamada Palavra Viva. Até então, nada certo ainda de ir para a China, porque ainda não tinha achado o líder de jovens, ainda não tinha achado o líder da base, e para achar um líder de base, meu amigo, é difícil demais. Quando nós estávamos na escola Palavra Viva, que é uma escola que você foca só em ouvir a voz de Deus durante 3 meses, cara, lá nessa escola, Deus falou assim, o seu tempo no Amapá acabou. Não, e eu estava assim, na escola, a minha fé, na escola, a minha fé de voltar para o Amapá e fazer mais do que eu já tinha feito antes, aumentou. Eu já estava pensando em 5 locais e tal, não sei o quê. Deus falou assim, Leonei, seu tempo no Amapá acabou, não é você que vai dar continuidade nos trabalhos lá, os líderes que precisa, eu vou levantar, chegou a hora de ir para a China. Menino, que alegria, que prazer, que felicidade, igual, meu Deus, finalmente. Só que a gente pensa assim, né? A gente pensa que Deus vai falar com você aqui, e aí no outro dia você vai sair voando, assim, é uma catapulta que vai te levar lá. Que nada, moço. Quando Deus falou, aí eu fui, logicamente, falar com todo mundo que precisava falar, contar para todas as pessoas, a liderança e tudo mais. E aí começamos o nosso processo de treinamento. Aí fomos para a escola transcultural, escola de estudos bíblicos, escola de liderança. E aí depois, não, tem que aprender o inglês. Para que eu vou aprender inglês, meu filho? Eu estou indo para a China, eu vou ter que aprender chinês. Eu tenho que aprender Hai Xin Shen, Wo Jiao Ni Jiao Shama Min Zi. Eu tenho que aprender o chinês. E aí, não, você tem que aprender o inglês, porque o inglês vai te ajudar nesse processo, vai ser muito mais rápido, não sei o que, mais fácil. Falei, meu Deus do céu, não, eu quero ir para a China. E aí o pessoal, não, é melhor você ir para um país de língua inglesa, depois vai para a China. Aí, então vamos para a África do Sul, vamos para Nova Zelândia, vamos para a Austrália, qualquer lugar desse aí. Aí Deus falou com a gente, não, vocês vão para os Estados Unidos. Eu falei, Estados Unidos? Você já viu o preço do dólar, meu filho? Você tá maluco? Eu sou missionário, eu não sou milionário, eu não sou empresário, entendeu? O dinheiro que eu tenho tem que levantar. Eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, não, você vai. Menino, fomos para os Estados Unidos. Deus providenciou passaporte. Deus providenciou visto. Deus providenciou passagem. Passamos 3 anos nos Estados Unidos estudando inglês, participando de tudo quanto é tipo de treinamento que nós conseguimos passar lá. Aproveitamos todas as oportunidades que nós tivemos para crescer, para amadurecer, para desenvolver não só a língua, mas até essa questão transcultural. Nossos filhos foram para a escola americana, né? Falam inglês fluentemente. Na verdade, os dois menores, a língua deles mudou, né? A primeira língua agora é o inglês. Eu tenho que ficar falando português com eles, para eles não perderem o português, né? E eles já falam português meio... nós estamos aqui nesta manhã falando com vocês. Oh, não.
a dos discípulos do Gregory McNutt. Aí, assim, Deus cuidou dos detalhes, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou brinquedo, não faltou treinamento. E aí, finalmente, no ano de 2019, chegou o momento. Conseguimos o visto para a China e entramos aqui. Estamos aqui 3 anos na Terra Vermelha, né? O alvo são 10 anos, mas isso aí pode, né? Com a margem do IBGE para mais ou para menos, isso aí pode ser 15, né? Então, a gente não sabe. Pô, que isso. Lá nos Estados Unidos, vocês ficaram aonde? Nós ficamos na base da Jocund lá, de Richmond, na Virgínia. Tu sabe quem o Leonei conhece, cara? Que é aqui de Santarém, o Lucivan. Ué. Lucivan. Sim. Lucivan esteve com a gente lá na base onde eu estava, estudando inglês também. Ele foi contemporâneo teu como aluno ou ele foi teu aluno? Como é que foi essa? Quando ele foi fazer a escola de inglês, eu já era obreiro da escola de discipulado bíblico, que era uma outra escola. Só que a gente foi convidado pela liderança do curso de inglês para sermos os one-on-one, né, os discipuladores um a um. Sim. Deles dois, inclusive. Eu estava lá na nossa casa toda semana. Legal. É porque na live que a gente fez no Instagram no passado, aí o Lucilvan do nada entrou. Aí ele ficou surpreso. Como é que vocês dois se conhecem? Eu falei, eu que te pergunto, como você conhece esses dois? Que eu já conhecia primeiro. Mas o Luciano chegou primeiro. Eu estava no Amapá desde muito tempo. O Luciano sempre na frente. Não, ué. Eu fui para o Amapá nesse período aí. Cheguei no Amapá em 2001. Olha aí. Esse período que o Leonei voltou. Foi bem. Mas eu demorei para conhecer ele. Eu demorei para conhecer ele. Ah, tá. Foi, a gente foi se conhecer naqueles movimentos do Vento Norte lá. Foi, cara. Foi. Moisés. Com Moisés e tal, foi. Vento Norte, Adilson, foi um amigo nosso lá, que também era da Assembleia de Deus. Ele tinha um programa na rádio lá com muita audiência. Programa cristão. Na rádio gospel lá. E Deus deu uma direção para ele fazer uns movimentos. Era um movimento assim, muito de busca pelo Espírito Santo, né, Leonei? Isso. Com o nome Vento Norte. Deus deu esse nome para ele. Aí ele me conectou ele me chamou lá na Igreja da Paz, porque eu ministrava louvor na época. E o Leonei também, acho que era por causa do louvor também, que o Leonei também ministrou louvor. Não sei, ele já era amigo do Leonei. Aí começou a fazer umas reuniões. Eu ministrava no programa rádio. dele na rádio. Você fazia sempre parceria com ele na rádio, né? E toda terça-feira era eu que ministrava lá. Aí tinha reuniões desse evento, né? Era um evento interdenominacional, mas foi um tempo muito legal criou muita comunhão com as igrejas, né? Quadrangular, Assembleia de Deus, Igreja da Paz. Pô, foi um negócio muito legal. Legal. A gente fazia no ginásio, né? Tremendo. Ele conseguiu o som. Tremendo. O Moisés era empresário, né? Então ele bancava esse negócio, eu acho. Sei lá, ele era muito... Era isso mesmo, tinha uns parceiros lá. É interessante, antes de... Mais uma vez, não é uma pergunta, é mais uma colaboração, né? Apesar de que, como o pastor sempre fala, né? Não é a gente que é o entrevistado, mas eu estava ouvindo agora, indo para a célula, eu estava ouvindo um podcast do Bibotalk, né? O pastor já conhece, não sei se você conhece, Leonei, Bibotalk, né? É sobre teologia, é o nosso esporte, muito legal. E aí ele estava falando, eu estou falando. Vou te falar uma parada do Bibotalk. Termina aí que eu já vou te falar. Tá, não, mas beleza. Está repercutindo. Não, fechou. Mas uma coisa que eu estava falando aqui hoje com o pastor é que eu tenho uma filha de 9 anos, a gente está lendo com ela a biografia do John Wesley. John Wesley, né? Aí forte. E aí assim, como a gente estava no carro, eu procurei alguma coisa para ouvir, eu vi botar o que volta e meia falar de alguns personagens, né, da história cristã, e eles estavam falando do George Miller, né? Uau. E falando o apóstolo de um da livro, fé. Exatamente. E ele falando a respeito de oração. E assim, aí eles iam começar uma parte em que dizia assim, que o George Miller abriu, né, ou assumiu um orfanato
E ele simplesmente decidiu não falar para ninguém as necessidades dele, né? Porque ele queria viver exatamente pela fé. E aí eu quero, assim, você já mencionou aí essa questão, Deus providenciou o visto, Deus providenciou... Sim. Aí eu queria que você contasse uma experiência na China já, porque a gente sabe que até chegar à Sim. China, que você vê literalmente assim, Deus, porque quando a gente pensa na China, a gente sempre pensa exatamente a igreja perseguida, vocês não pode falar abertamente do evangelho. Isso. Então, assim, nesses 4 anos quase, assim, um episódio que vocês disseram, não, isso aí é Deus puro e sem mistura, né? Uma coisa interessante sobre o campo transcultural, que a gente só experimenta quando está no campo transcultural, é uma ação de Deus diferenciada, né? Não é que Deus é mais poderoso aqui ou ali, mas ele escolhe se manifestar de maneiras diferenciadas de acordo com as situações, né? E até a gente vir para a China, a gente lia muitas histórias sobre os missionários aqui, né? Hudson Taylor, Gladys Aylward, pessoal que veio para essa região, e como que Deus moveu para que eles pudessem fazer o trabalho aqui. Só que quando a gente chega aqui, aí você vai entrar debaixo desse manto, né? Do que é viver pela fé aqui dentro do contexto chinês. E assim, a gente teve, nesses 3 anos, a gente já teve várias experiências com isso. Um dos meus sonhos, por exemplo, era encontrar a igreja underground, que a gente chama, né? Era o meu sonho, porque eu queria chegar aqui, porque o nosso projeto para cá é um projeto de treinamento e capacitação de líderes para a igreja underground. Esse é o nosso foco principal. Lógico que a gente vai servir em qualquer frente que aparecer, que a gente tiver capacidade para isso. Mas o nosso foco principal é dar treinamento, capacitação para a igreja underground, e é isso que a gente tem feito nesses 3 anos. Só que para achar a igreja underground é um milagre, é um negócio assim. Tipo assim, não dá, Eles... não tem anúncio no Instagram, né? Não tem anúncio no cara. Eles se escondem, na verdade, eles se escondem o máximo que eles podem, porque realmente, se eles forem encontrados, é problemaço. E qualquer um pode denunciar, o vizinho pode denunciar, entendeu? Eles ganham dinheiro, inclusive, são quase 8 mil reais se você denunciar uma reunião, entendeu? Que estiver acontecendo no seu prédio ou no seu condomínio, enfim. Tem toda uma forma de manter o controle. E aí o que acontece foi a gente orando a respeito disso e orando a respeito de Deus dar uma oportunidade para a gente. Aí, logo que eu cheguei aqui, eu me matriculei na faculdade de chinês, né, para aprender o chinês. Lógico que um dos alvos é aprender a língua. E aí, a maioria dos alunos africanos, olha, a maioria dos meus colegas africanos, aí eu tive a oportunidade de dar uma tocadinha na África lá também, né? Mas o meu professor, um dos meus professores, era budista, mas budista pesado. Você sabe que uma das religiões maiores aqui é o budismo, né? É uma das religiões, inclusive, que tem mais liberdade. Tem templos e tem tudo mais. Aí, esse meu professor budista. Aí, quando você preenche a aplicação da faculdade, você tem que colocar a sua religião. É obrigatório, inclusive, é um campo obrigatório, que é para eles saberem quem você é para ficar, de olho. Aí... eu coloquei lá, mas, rapaz, coloquei lá, cristão do reteté. Quase que eu coloco do reteté, se ele soubesse que era reteté. Coloquei lá, cristão. Aí o meu professor, numa das aulas, ele falou assim, o Leonei aqui do Brasil e tal, ele é cristão, não é isso, Leonei? Aí eu disse, em inglês ele perguntando, né? Eu falei, sim, sou cristão e tal. Mas que tipo de cristão você é? Você é um cristão mais ou menos? É um cristão assim, cristão mesmo? Eu falei assim, olha, aí é uma pergunta difícil, né? Mas eu vou me atrever a responder aqui que eu sou um cristão comprometido. Aí ele falou, ok, então você segue e tal. Eu falei, procuro. Se fosse o Bolsonaro, ia falar terrivelmente cristão. Terrivelmente cristão. Imbrochável. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu foi que ele começou a se aproximar de mim. Não sei se com a intenção de, né, eu sou budista, eu vou trazer ele para cá para o budismo, não sei. Só sei que o tiro saiu pela culatra. O que aconteceu foi que um dia ele quis me ajudar a encontrar a escola para os meus filhos, né?
que eu estava tentando encontrar uma escola. Gente, escola aqui é caríssimo, caríssimo. Não tem escola pública para estrangeiro na China. É escola particular, tem que ser escola particular e é caríssimo. É coisa assim de um absurdo. São 25 mil reais por semestre, entendeu? Então é terrível, terrível. Aí o que aconteceu foi que eu estava buscando com ele, tanto que a gente fez homeschool quando ele chegou aqui na China, com as crianças, porque não tinha condição de colocar eles na escola. A gente fez homeschool com eles, fizemos o treinamento de homeschool lá nos Estados Unidos, como eles já estavam falando inglês mesmo fluente, a gente só deu continuidade aqui com homeschool. Aí só que a gente queria colocar eles numa escola para eles se relacionarem com as crianças chinesas, criar esse vínculo e tal. Foi quando ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Falei, beleza. Me ajudando assim, falando com um, falando com o outro, falando com um, falando com o outro. Aí cada um que ele me apresentava e apresentava o preço, eu já pulava lá no fundo. Eu falei, não, meu filho, eu sou do Brasil, lá da Amazônia. Pare com isso, moço. Eu não sou dos Estados Unidos, não. Eu vim dos Estados Unidos, mas não sou de lá. Até que ele falou assim, um dia ele parou assim e falou assim, não, Ney, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Cristão mesmo, né? Eu falei, tô tentando. Aí ele falou assim, eu tenho uma amiga que conhece uma escola cristã. Falei, uma escola cristã? Aqui na China? Ele falou, uma escola cristã. Eu falei, mas deve ser para estrangeiro, né? Mas eu quero que meus filhos se relacionem com os chineses. Ele falou, não, é uma escola cristã para chineses. Eu falei, não, mentira. Aí ele me levou lá, o professor budista, me levou lá na igreja, na escola cristã, para crianças, com crianças. E o interessante, como meus meninos falavam nada de chinês, eu falava assim, cara, tem que ter alguma coisa em inglês, porque senão eles vão ficar mais perdidos que seguem tiroteio. Ele falou, não, o curso deles é em inglês. Então, é uma escola cristã com crianças chinesas que estudam inglês. Eu falei, gente, como é que pode? Onde é que existe isso? Feito sob medida. Essa medida. Eu falei, me leva. Eu falei assim, nossa, isso deve ser longe. Não, porque a cidade aqui é muito grande, né? É imensa. Aí ele falou, não. Ele puxou no Maps dele lá, no mapinha dele lá. 10 minutos da sua casa. Dá para ir andando. 10 minutos andando. Eu falei, gente, vem aqui, nos 2 condomínios aqui para frente. Ele levou a gente lá. Uma escola underground. Escondida, dentro do condomínio, escondida, com os alunos tudo espalhado nos prédios, assim, 5 alunos aqui, 10 alunos aqui, 5 alunos aqui, 10 alunos lá, e os professores lá, quando alguém bate na porta, se esconde todo mundo, e eles primeiro atendem a porta, se for alguém confiável, eles abrem, se não for, eles não abrem. E se for a polícia, os meninos já estão tudo escondidos, os livros escondidos, as bíblias escondidas, tudo escondido. Eles têm os esconderijos para onde correr já. Os meninos são treinados, crianças de pré-escolar até o ensino médio, treinados para desaparecer com Bíblia, com livro didático e tudo, porque o material que eles estudam é material cristão, né? Porque os homeschool, a maioria dos homeschool são material cristão. Resultado, me levou lá, conheci o James, que é o diretor da escola, o James Su, que é um chinês. Resultado, começamos a trabalhar juntos, descobri que ele também era pastor da igreja underground. Ele não só tinha uma escola underground, ele tinha a igreja underground. Levou 5 meses esse James me observando, me estudando, me olhando, tomando café comigo ali no 7-Eleven, né? No C-Store, que são mercadinhos de café. Aí 5 meses depois ele chegou para mim e falou assim, eu acho que agora você já está pronto, eu já te conheço o suficiente para você conhecer o nosso fellowship, né? O nosso grupo de comunhão. Porque aqui não tem igreja, moço. Não tem negócio de igreja, de templo, de não sei o quê, de salão com não sei quantas pessoas. São os fellowships, são os G6, são as células, né? Ele falou assim, eu acho que agora você já está pronto, eu já confio em você o suficiente para conhecer a nossa célula. Domingo seguinte, eu estava lá, numa célula secreta dos chineses, deu culto 100% em chinês, e ele me apresentou lá para a igreja, os irmãos tudo ali, né, vieram, nunca tinha visto um brasileiro na vida deles, vieram, me abraçaram a minha família. Isso foi nos primeiros 6 meses, 7 meses que a gente estava aqui. E desde aí esse James, o professor sumiu, o professor desapareceu. A missão do professor, dada por Deus, foi ser o corvo que trazia a carne, entendeu? Exatamente. Ele saiu de cena
e o James ficou. E eu tenho andado com o James desde essa época. Esse James já me colocou em contato com vários outros pastores de igrejas underground. Eu já dei treinamento de plantação de igreja, de liderança, de discipulado, de grupo pequeno. Fechamos agora. A formatura é na próxima terça da última turma de discipulado, de liderança, uma turma de liderança se formando. Começamos um seminário teológico, já estamos aí no quinto módulo do seminário teológico, né? Inclusive o seminário teológico da Lagoinha, pastor Luciano. Pois é, cara. Né? O seminário Carisma. Ah, Carisma, né? O Carisma. Carisma. Então, assim, esse tipo de coisa que eu acabei de falar aqui acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo, entendeu? Provisões de relacionamento, de contatos com pessoas e assim por diante. E aí, Leonel, deixa eu entrar no assunto, contigo falar. rapidinho, Anderson. Vou só colocar a fonte no computador, vou desligar aqui minha câmera um minutinho, tá, gente? Tá bom. Tranquilo. Mas volte. Tá, não vou dormir, não. Esquenta não, que não é cochilo, não. Toma mais café aí, amigo. Leonei, deixa eu perguntar algo. Eu estava pensando, a gente está vivendo a situação aqui no Brasil, eu sei que você está acompanhando aí de longe. Sim. Né, seríssimo, né? Com certeza. Mais uma vez, o Brasil bastante ameaçado pelo socialismo brabo, né? E sim. Com sangue nos olhos agora, né? Eita. Mas eu estava pensando, porque aqui está muito perto dos países, né, vizinhos nossos da América do Sul, que já entraram por esse buraco aí e só Jesus para tirar de volta, né? Exatamente. Em 2018 eu tive contato muito próximo ali com o pessoal da Venezuela, porque fiz um curso de missões lá em Boa Vista. Certo. E vi a realidade de Boa Vista diariamente, centenas de venezuelanos miseráveis entrando no Brasil, né, em busca de oportunidade. E, assim, a gente pôde ver o que o socialismo é capaz de fazer uma nação. Com certeza. Entretanto, eu sei que existe uma diferença muito grande do socialismo / comunismo latino-americano para o sistema que vocês vivem aí, porque economicamente vocês são capitalismo e politicamente, né, eu acho que o Estado socialista, né? Isso. Mas eu estava pensando, cara, eu acho, em relação ao evangelho, à igreja, a afetar a igreja, eu acho que eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado. Eu acho que o socialismo latino-americano, pelo exemplo da Venezuela, eu acho muito mais nocivo à igreja e à sociedade em geral, porque gera uma miséria terrível. Sim. Além da perseguição, além das proibições. Isso. Eu queria que você fizesse um contraponto e desse uma realidade. Eu sei que você estuda muito e conhece e está vivendo uma realidade aí forte, né, de um dos países mais perseguidos do mundo. O que você acha desse pensamento que eu tenho, dessa comparação? Porque eu estou pensando sobre o Brasil, né? Claro. Sim. E tentando assim, me preparar, né? E se acontecer, como é que a gente vai lidar com isso, né? Exatamente. Então, eu tenho pensado nisso desde que eu comecei a ver todo esse movimento acontecendo no Brasil, e quando eu estudava sobre a situação do evangelho aqui na China, porque eu vou trazer uma realidade da China, por exemplo, com relação à religião, tá? Porque a China que é mostrada para fora é uma coisa, a China que é interna muitas vezes não é a mesma coisa, até porque as mídias são dominadas pelo Estado, né? São reguladas. Tudo que você fala, tudo que você... Aqui, por exemplo, eu estou conseguindo fazer isso aqui porque eu consigo colocar um VPN que, né, redireciona o sinal, né? Eu estou com um sinal aqui como se eu estivesse lá no Brasil. É um sistema chamado pula-muro, que a gente chama aqui. Mas mesmo assim não é 100% seguro, porque a China tem um dos melhores sistemas, eles têm um negócio chamado aqui agora muralha digital, entendeu? Muralha digital, ou seja, não tem nada que você faça aqui internamente, em qualquer meio de comunicação, que não seja observado por eles. É só uma questão de tempo, ou até mesmo uma questão de querer. Se eles focarem em você, se eles colocarem as atenções em você, você já foi.
pode tentar se esconder, pode tentar o que quiser. Tem câmera para todo lado e tudo mais. É um controle absolutista. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu estava preparando para vir para a China, eu até falei naquela outra conversa que nós tivemos, quando eu estava preparando para vir para a China estava em 37º lugar no ranking da Portas Abertas. Vocês conhecem o ranking da Portas Abertas, né? Que é os 50 países com maior índice de perseguição aos cristãos. Que o primeiro agora, inclusive, por um bom tempo ficou a Coreia do Norte, mas passou para o Afeganistão por causa do Talibã, que tomou conta de volta, né? Mas, aí beleza. A China estava já 37º. Eu lembro que, na época, o pessoal conseguia fazer trabalho até na rua, vinha equipe para cá direto. Vinha equipes de Jocum para cá direto, fazia trabalho na rua. Tem amigos aqui que faziam em Zhuhai, aqui, que é uma outra região, trabalho de evangelismo, na rua normal. Só que nos últimos anos, né, isso quando eu comecei a preparar para vir para a China, em 2015, estava em 37º lugar. Olha, não faz muito tempo, 2015. 2 anos depois, mais ou menos, já tinha pulado para 27º. Ou seja, subiu quase 10 pontos no ranking. Né? Quando eu estava nos Estados Unidos para vir para cá, já em 2019, já estava em 17º. Eita, subiu muito. Em 17º. Ou seja, num período aí de 3, 4 anos, 5 anos, saltou do 37º lugar em nível de perseguição para 17º lugar. Por quê? Porque o atual presidente, que inclusive foi reeleito agora, né? Ele tem um pensamento tradicional, ou seja, o desejo dele é trazer a China de volta para o comunismo que eles chamam puro. E no comunismo puro, meu amigo, não tem vez para religião, não tem vez para igreja, não tem vez para evangelho, não tem vez para Deus, porque a religião do socialismo é o ateísmo, né? É o homem como centro, então não tem espaço. Então o que aconteceu foi que ele começou a fechar tudo. A igreja hoje, existe a igreja chamada Igreja dos Três Poderes, que é a igreja governada pelo governo, controlada pelo governo, até o sermão é controlado. O sermão passa por uma comissão que observa o sermão. Você tem que mandar o sermão para eles, eles analisam o sermão, aí eles mandam o sermão de volta para você e você pode pregar o sermão. Outra coisa, na hora que você estiver pregando o sermão, ele tem que estar sendo transmitido ao vivo para a chefia de assuntos religiosos do governo, porque eles vão ficar ouvindo o seu sermão, se está de acordo com o que você falou que ia falar quando você mandou o escrito para eles. Se você falar alguma coisa fora, o que vá contra as ideologias do governo, é uma questão de horas para a polícia bater lá e fechar a igreja. Entendeu? Isso eu estou falando da igreja controlada pelo governo. Nem estou falando da igreja underground, que é uma outra realidade, que a gente chama de igreja clandestina. Então, o nível de perseguição aos cristãos na China subiu assustadoramente. Ou seja, ao mesmo tempo que a China está se tornando uma potência econômica por causa do sistema capitalista que ela usa, ela está oprimindo cada vez mais a igreja cristã, principalmente aquela que não se submete às regras do Estado. E se submeter significa andar na cartilha, entendeu? Falar só o que é permitido. Criança não pode ir no culto, não pode participar dos cultos, não tem negócio de ministério para criança, é proibido pregar o evangelho para criança. Você vai para a cadeia se você pregar o evangelho para criança. Entendeu? Aqui só tem direito de ouvir o evangelho a partir dos 18 anos. Por quê? Porque até os 18 anos eles já doutrinaram essa criança. A criança vai para a escola chinesa, é uma escola que doutrina a criança. A criança tem que usar até o lenço vermelho da Revolução, para você ter uma ideia. Então, quando eles saem, 18 anos, eles não acreditam mais em nada. O Deus deles são eles mesmos e o governo. Porque o Deus desse sistema é o governo. É deles que vem a provisão, é o Estado. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade que nós enfrentamos nesse contexto chinês. Então, você não pode... Os sites foram banidos, os símbolos religiosos foram banidos. Só para você ter uma ideia, a gente foi aqui dançar, numa praça aqui próximo, dançar. Né? Era uma forma que eu estava tendo na época de agregar pessoas e poder compartilhar com elas. Nem era pregar, nem nada. A gente ia lá, dançava,
dança Jeová Jireh, por exemplo, em português, né? Músicas em português tibalada, que o pessoal não entende nada que está sendo dito mesmo, é só para ver o movimento. Eles vinham, um monte de gente assistir, a gente aproveitava, pegava o contato deles, depois entrava em contato com eles em particular, porque evangelismo mesmo não pode fazer de jeito nenhum, zero, zero. Aí eu tive a ideia de confeccionar umas camisas para a gente poder fazer isso, um uniforme. Aí no uniforme eu mandei colocar, eu tenho até aqui, tá escrito Yesuaini, que é Jesus te ama em chinês, né? Yesuaini é Jesus te ama em chinês. Então a gente colocou, a gente não podia falar nada, mas a camisa estava com coração e Yesuaini no meio. Menina, a gente foi lá, no dia que a gente foi dançar com essa camisa, até então a gente estava indo dançar quase todo final de semana, não tinha tido nem problema nenhum. No dia que a gente foi com essa camisa, a gente dançou umas 2 vezes. Quando foi a 3ª vez, já veio os guardas do parque, cercaram a gente. Já chegaram e disseram assim, olha, alguém foi lá na guarita da guarda do parque e denunciou vocês por causa dessa camisa que vocês estão usando aí. Vocês não podem dançar aqui com essa camisa. Aí eu falei assim, não, mas é só... Aí o pessoal que fala chinês lá tentando falar com eles, né, e tal, e eles, não pode sair daqui agora, senão eu vou chamar a polícia. E aí vocês estão proibidos de dançar aqui. Menino, aí a gente teve que ir embora. Porque se chamasse a polícia aí já era, né? Então, assim, você vê, a gente não estava falando nada, a gente estava com... Uma pessoa se sentiu incomodada porque ela viu a gente com a camisa escrita Jesus te ama. E ela foi lá e denunciou na guarita do parque, o parque veio e eles colocaram isso, faz parte da lei de liberdade religiosa. Faz parte da lei, não pode ter símbolos cristãos. Não pode ter, aliás, não pode ter símbolo de religião nenhuma, entendeu? Mas principalmente o cristianismo. E segundo eles, é a lei da liberdade religiosa. Porque a minha religião não pode constranger a religião do outro. Se o outro se sentir constrangido com a minha religião, já era. A gente tem um termo, cara, eu vou ver se eu lembro esse termo. É um termo até jurídico que a gente usa. Proselitismo. Isso. É o proselitismo religioso. Aqui no Brasil, nós podemos fazer o proselitismo religioso. Exatamente. A minha religião, não tem problema eu falar da minha religião para a tua religião. Eu posso fazer o proselitismo religioso. Aí não cabe proselitismo. Não pode de jeito nenhum. Então você vê que é cerceado. Aí eles lançaram... Teve um dia que a gente estava reunido aqui em casa, que o guarda veio aqui, veio um policial aqui. E olha que o nosso lugar aqui é um prédio comercial, tem acesso de pessoas o tempo todo, mas o policial veio bater na nossa porta porque tinha um grupo de chineses aqui em casa. E eles não sabiam nada, que era um grupo de missionários preparando para ir para o Oriente Médio. Aí eles chegaram aqui, bateram aqui na porta, só que nesse dia a gente estava ensinando inglês para eles, que eles estavam aprendendo inglês para poder ir, né, para lá. Aí, quando eles bateram na porta, o cara nem esperou eu abrir a porta. Na hora que eu destranquei a porta, ele já foi empurrando a porta e entrando. O que está acontecendo aqui? Aí, todo mundo assim, sem ação, né? O que está acontecendo aqui? Cadê os seus passaportes? Quero o passaporte de vocês aí agora. E perguntando quantas pessoas tinha na casa, e perguntando o que a gente está fazendo lá. Aí, um dos rapazes, que já era treinado, né? Já levantou de lá e veio, não, ele é nosso professor de inglês. Aí ele foi olhar no meus registros, porque eu falei para ele, eu não sei, eu falei para ele assim, eu não sei onde está o passaporte, não dá para me achar agora. Ele só pegou o celular assim, colocou o celular na minha cara, o celular fez a leitura do meu rosto e já apareceu todas as minhas informações no celular dele. But not to report. Desse jeito. Ele falou, você não tem o passaporte? Não, peraí. Pegou o celular, todas as minhas informações. Aí ele olhou nas minhas informações, você é professor mesmo, porque eu sou professor, né? Sou pedagogo formado, e quando eu me registrei lá, eu me registrei como professor. Então ele olhou, viu que eu era professor mesmo, aí ele, ok, então você é professor, você está ensinando o quê? Eu estou ensinando inglês aqui para eles e tal, era um grupo de 5 que estava aqui. Então tá bom. Aí, meu amigo, ele olha para cima de uma mesa assim, na entrada da porta, e tinha uma agenda, e na agenda, na capa da agenda estava escrito Yesuaini, que é Jesus te ama em chinês. Aí ele falou, e o que é isso aqui? Aí eu falei, é a minha agenda. Ele falou assim, vocês são cristãos? Aí nós somos cristãos. E vocês também são cristãos? Somos cristãos. E que... Vocês não estão fazendo uma reunião clandestina aqui não, né?
Cara, Desse jeito. Aí o rapaz, né, com toda calma dele, não, a gente está aqui estudando inglês, está aqui o material. Ele mostrou o material que a gente estava usando e tal. Aí ele, tá bom. Aí ele ia embora, aí ele virou, porque vocês sabem que isso é completamente proibido aqui, eu posso prender vocês. Aí a gente, não, tranquilo, tranquilo. E ele saiu, foi embora. Então, eu estou falando de uma situação. Eu estou falando aqui de duas situações, de muitas, que a gente enfrenta aqui todo dia. Entendeu? Ou seja, o sistema aqui, ele foi aparelhado para controlar tudo, especialmente o contexto religioso. Então, hoje, de todos os anos que a gente já teve aqui, que a gente já teve de China, esses últimos anos são os mais terríveis. Aí eu faço essa comparação com o Brasil, por exemplo, né? E com a América Latina em geral. Aqui se tornou assim, tipo assim, eles têm todo o poder para fazer isso, plenos poderes para fazer isso. Não tem ninguém que consegue parar isso. Não existe força nenhuma humanamente falando, lógico que Deus, né, soberanamente. Por exemplo, o evangelho tem crescido aqui na China assustadoramente, porque ninguém consegue parar a igreja de Cristo. Né? Tem igreja aqui, meu amigo, a rodo escondido dentro desses prédios aqui, tem pastor que nunca nem se conheceu. Um dia desse a gente estava fazendo uma reunião com um dos pastores num restaurante, chegou um outro pastor, viu que a gente estava orando, chegou e perguntou assim, vocês são cristãos? A gente falou, nós falamos, somos. Ele falou, eu sou pastor de uma igreja aqui dentro desse condomínio aqui. Ele falou, é mesmo, eu também. O outro pastor falou, né? Falou, eu também. É mesmo, quanto tempo você está aqui? Ele, 10 anos. Puxa, eu tô 15, eu nunca te vi. Ele falou, rapaz, não dá para ficar vendo não. Desse jeito. Vocês deram 10 anos lá, nunca nem se encontraram de tão secreto que é o negócio. É igual a história da caipirinha, né? Tu lembra dessa história? O apelido do cara era caipirinha, né? Mas se não podia falar. Aí um gritava açúcar, o outro gelo, o outro limão, o outro cachaça. Aí o cara levantava e dizia, se misturar eu mato. Aí é igual você se grita, um grita de lá só, o outro Jesus, exatamente. O outro salva. Exatamente. É o trabalho da formiguinha, mas é uma das igrejas que mais crescem no mundo. É a igreja chinesa. Isso debaixo de um sistema completamente controlador e tudo mais. Então, pode acontecer no Brasil? Pode. O sistema de comunismo no Brasil é diferente, porque não é só uma questão. Por exemplo, a questão aqui é mais religiosa. O país está desenvolvendo realmente. Cara, eu moro numa cidade que, segundo próprios locais aqui, 10 anos atrás era uma pocilga, 10 anos atrás. 10 anos atrás era suja, 10 anos atrás era totalmente atrasada. Hoje é uma cidade assim, extremamente avançada, com um sistema, assim, meu amigo, um sistema de metrô, de transporte público, de saneamento básico. Eu pensei que eu ia chegar na China aqui e encontrar tudo sujo, tudo não sei o quê, tudo, né, aquela imagem que alguns têm. Que nada, meu amigo, parece que você está sendo de volta para o futuro. Que é isso aqui, moço? Que é isso aqui? Uma cidade completamente industrializada, com a maior feira de negócios do mundo, que é a Canton Fair, que fica aqui, né? Que vem gente do mundo inteiro para negociar com a China aqui, especialmente nessa cidade aqui. Então, mas ao mesmo tempo que é uma cidade que desenvolve economicamente, é uma cidade que oprime cada vez mais a Igreja de Jesus, entendeu? Mas, e aí eu volto a afirmar, isso não impede de maneira nenhuma o avanço e o crescimento da igreja nesse contexto. Mas aí isso já é uma característica chinesa. Veja só, os chineses, eles são assim, eles são muito obedientes, eles respeitam bastante os líderes deles, mas quando eles têm uma convicção, ninguém tira essa convicção deles. Quando o chinês se converte aqui, ele se converte com força. Lógico que sempre tem os carnais, os naturais, vão fazer aquela divisão ali dos crentes que Paulo fez. Mas o nível de compromisso, porque eles sabem o risco que eles correm, gente. Olha, se você for um empregado, você é mandado embora se eles descobrirem que você é cristão. Se você, no governo, então, você não pode nem declarar sua fé. Se você trabalha para o governo, seja em qual instância for, seja um gari, você não pode declarar sua fé de jeito nenhum. Se você declarar que você tem algum tipo de fé, você é mandado embora. No alto, na cúpula do governo, então, impossível. Mas nós sabemos
né, que existem cristãos, assim como existia cristão lá na casa de César, lembra que Paulo escreve aos da casa de César lá, né? Tinha uma igreja dentro da casa de César, da mesma forma tem a igreja de Jesus espalhada por todos os lugares. O problema do comunismo e socialismo tupiniquim, né, é que ele destrói a sociedade. Não é só o contexto religioso, não é só ali uma perseguição religiosa. Ele gera miséria, ele gera, né, pobreza, ele gera desgraça. É um vírus, é um câncer que corrói a sociedade por completo, entendeu? Eu estava te Esse é o falando problema. a experiência que eu tive lá em Boa Vista. Hum, E a gente estava lá fazendo curso de missões, né? Então tinha a parte prática, a gente ia para a cidade para evangelizar à tarde. isso, Encontramos um terreno abandonado que tinha um acampamento de refugiados lá. sim, Era perto de um acampamento oficial do governo brasileiro, né, que servia lá aos venezuelanos, e do lado tinha esse terreno e eles ocuparam aquele terreno, né, que era privado, e um terreno assim normal, de 10 por 30, esse bem urbano mesmo, né? sim, Cara, e fizeram aquelas barracas de encerado preto, cada barraquinha daquela, as coluninhas da barraca era de galho seco de árvore, sabe? eita, Cada barraquinha daquela, cara, às vezes tinha 7 pessoas dentro, crianças, idosos, tinha cadeirante lá, cara, tinha cada situação, bebês, Jesus, e um estado de miséria terrível. E a gente foi lá e levamos comida para eles, fizemos um culto, internamos uma criança no hospital, conseguimos atender também, né? Mas lá no meio, cara, quando a gente começou a fazer o culto, tinha uma crente lá, cara, muito avivada. E nas barracas lá. ela assumiu o culto porque ela falava espanhol, né, lá, na linguagem lá dos venezuelanos. Aí eu fiquei pensando, cara, olha como, assim, não é que a gente duvida de Deus, né? Mas fica pensando, cara, como é que Deus permite uma pessoa dessa, crente, passar por uma situação dessa, né? A gente Sim, sabe que Deus tem seus propósitos, a gente sabe que nesse mundo aqui os cristãos sofrem mesmo, assim, a história isso, bíblica conta isso, né? Quantos mártires nós tivemos, né? O exatamente, próprio apóstolo Paulo fala, né, sem passar por ter abundância, mas também passar por fartura. Eu posso todas as exatamente, coisas nessas condições. exatamente. Mas, cara, aí quando o Brasil começa a ensaiar um negócio desse, aí eu falo, caramba, mano, porque Você não tem noção, imagina né? como é que está a Venezuela e as igrejas da Venezuela. Porque o cara Sim, na pobreza, ele não consegue fazer nada, mano. exatamente. Não consegue fazer nada, não é só pregar, não consegue fazer nada. É uma miséria terrível, cara, terrível. E aí eu perguntei para um deles, eu falei, por que vocês não voltam para Venezuela? Porque eles estavam lá daquele jeito que eu narrei aqui, e pior, né? Eles estavam cozinhando numa lata de tinta, cara. A lata Meu de tinta Deus. vazia, e fizeram de fogareirozinho, assando um pedacinho de frango. E aí eu perguntei, por que vocês não voltam para Venezuela? Porque vocês estão nesse estado aqui no Brasil, não conseguiram ainda emprego, não tem nem o local aí no abrigo do governo. Aí falou assim, não, mas aqui no Brasil está muito melhor que lá, porque aqui os brasileiros nos dão comida. Olha Porque o só. pessoal passava, dava um frango, dava um arroz, dava um leite, Sim, entendeu? O pessoal ajudava, o brasileiro tem esse coração, né? o brasileiro Eu é. falei, meu Deus, cara, que situação terrível, que foi um dos países mais ricos da América do Sul até Exatamente. 10 anos atrás, 15 anos atrás, cara. Então é uma situação muito preocupante que nós estamos Sim, no Brasil hoje, né? E nós temos que estar e- preparados, somente isso, né? exatamente. Inclusive, falando nisso aí, a gente preocupa, lógico, a gente sabe que Deus está no comando, no controle, né, e que nada foge do propósito dele. Mas uma das preocupações, por exemplo, o Brasil, por exemplo, hoje, ele é um dos maiores investidores, enviadores e investidores de missões do mundo. E olha que é um país considerado país de terceiro mundo, mas é um país é um dos países que mais envia missionários e é um dos países que mais ajuda missionários, só perdendo para os Estados Unidos
e agora ali meio no empate técnico com a Coreia do Sul, né? Mas pense, no meio de todos os países que fazem missões, que contribuem com missões, países de primeiro mundo e tudo mais, o Brasil é o segundo enviador de missionários e o segundo mantenedor de missionários no campo. Isso é um milagre, entendeu? Só que uma das coisas que o comunismo e o socialismo fazem é mudar a mentalidade das pessoas com relação a isso. Entendeu? Tanto que os países dominados por esse sistema político e ideológico, eles são um dos que menos contribuem e dos que menos enviam, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, a própria mentalidade da população muda. Então, um dos receios que a gente tem, principalmente para as próximas gerações, porque a gente que já está, tipo assim, na linha de frente, está dando a cara a tapa, a gente já tem uma experiência suficiente para aguentar o tranco. Eu tô aí 22 anos de carreira, né, em missões, então já não é mais qualquer coisa que abala a gente. Só que as novas gerações, elas são inseguras, elas estão aprendendo, estão crescendo, estão desenvolvendo. Então, se vem um sistema que apaga o pouco da chama, né, que tem ali acesa, como aconteceu na Europa, por exemplo, a Europa, que era um dos maiores enviadores de missionários e sustentadores de missionários do mundo, né? Você vê aí o movimento dos morávios, os grandes movimentos históricos, né, de missões, acabou porque a mentalidade das pessoas mudaram. No caso da Europa lá, foi a própria essa própria liberdade, né, o liberalismo que tomou conta da Europa, matou o egocentrismo, os direitos humanos, não sei o quê. Acabaram com a Europa. Acabaram com a Europa. Hoje, as igrejas viraram boates, né, viraram museus, poucas estão realmente funcionando. E hoje a Europa não é nem pós-cristã, ela é anticristã. Já está entrando em uma outra fase. E quem está entrando e dominando a Europa agora são os muçulmanos, né, tomando os lugares para todo lado. Então, assim, a nossa preocupação com o Brasil, e a gente tem orado muito pelo Brasil aqui, inclusive as igrejas chinesas têm orado muito pelo Brasil, por causa disso, entendeu? Para que o Brasil resista, para que o Brasil reaja, para a igreja no Brasil se posicione, porque, por enquanto, no Brasil nós temos liberdade. Por enquanto, no Brasil, nós temos pessoas que podem ir e vir com facilidade. Você sabia que o chinês não pode viajar? O chinês não pode viajar. O passaporte pode ser banido, Inclusive, para você tirar um passaporte chinês é muito difícil. Para você conseguir um visto para sair daqui, funcionários do governo não podem viajar. Quem trabalha nos órgãos públicos não pode viajar. Quem trabalha em banco aqui na China não pode viajar. Esse negócio de tirar férias, sair, visitar não sei o quê, não pode. O governo fala assim, você não precisa ir para lugar nenhum, tem tudo que você precisa aqui. Aí fala assim, eu queria ir na Disney lá nos Estados Unidos, não tem problema. Abriram 2 Disney aqui, para o pessoal não precisar sair daqui. Então, assim, é fechado. É uma muralha de ferro terrível, entendeu? A gente não sente esse impacto, porque a hora que eu quiser sair, eu saio. Sou brasileiro, né? Uhum. Eu pego o avião e vou embora. Já para entrar, já é outra história, entendeu? Então, assim, a minha oração é para que o Brasil... Eu não sei quais os planos que tem para o Brasil com relação... O plano de Deus para o Brasil nesse sentido. Mas uma coisa que Paulo fala, que é uma base para nós com relação a isso que está acontecendo no Brasil, a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando, quem é escravo, submeta ali o seu senhor e tudo mais, né? Mas se você é livre, não aceite ser escravo de novo. Entendeu? Ou seja, Charles Spurgeon, ele falava uma coisa interessante. E o Charles Spurgeon era mais dessa linha assim, meio calvinista, né? Meio da predestinação. Mas ele dizia uma coisa que eu achava muito interessante. Eu ouvi uma mensagem dele sobre a pobreza, e ele dizia assim, olha, meus queridos irmãos que são pobres, eu sei que Deus é soberano e provavelmente no plano soberano de Deus ele planejou que vocês fossem pobres, desse jeito assim. Isso não significa que vocês devem, por obrigação, aceitar e permanecer nessa condição de pobreza, porque dentro da responsabilidade humana, Deus dá liberdade para vocês lutarem para melhorar suas vidas. Ou seja,
apesar de nós sabermos que Deus é soberano e que tudo está no controle dele e que, no final das contas, tudo vai, né, convergir para que o propósito dele para a humanidade se cumpra, né, com a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus eterno e tudo mais, isso não impede que nós lutemos pelas mudanças que nós cremos. Porque eu vejo muitos cristãos que eles dizem assim, não, isso aí é a vontade de Deus. O fulano ganhou porque era a vontade de Deus. O fulano, né, a situação está assim por causa da vontade de Deus. Cara, é um fatalismo religioso, assim, que não é bíblico, né? Que não é bíblico. Porque quando as autoridades, por exemplo, pegaram Pedro e João lá e deram umas cacetadas neles lá, uma lapada de, né, de galho de açaí neles lá, e depois disseram para eles assim, agora vocês vão ser liberados, mas vocês não podem mais falar disso, vocês calam a boca de vocês, vocês ficam quietos no canto de vocês, senão a coisa vai ser pior. O que foi que eles responderam? Eles responderam assim, eles poderiam ter dito assim, tudo bem, senhor, não, é isso mesmo, desculpa, foi mal, vamos obedecer, porque, né, foi Deus quem escolheu vocês para colocar nessa posição aí. Não, ele falou assim, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Entendeu? Então, ou seja, se existe uma possibilidade, se existe uma forma de lutar, de batalhar para que esse tipo de sistema não tome conta da sociedade e a igreja continue tendo liberdade que tem para pregar, para ministrar, para congregar, para enviar recursos, daqui a pouco até recurso que envia para o campo missionário tem que ser tributado, o missionário tem que pagar esse e aquele imposto. A gente já faz isso porque já existe imposto para tudo, né? Agora até o abençoado Pix, que chegou para ajudar muito a gente, agora já está sendo questionado. Então, lute. A minha palavra para você é essa. A minha oração com todas as forças é essa, para que Deus impeça que esse sistema maligno, porque ele é maligno na sua natureza, na sua essência, ele tome conta da nossa nação. E eu oro para que a igreja, porque Deus deu uma autoridade para a igreja, que é só a igreja que pode exercer, né? Eu conversei com o pastor esses dias aqui, pastor Luciano, só para fechar essa minha fala, que ele falou que na época que o governo começou a chamar os pastores e líderes religiosos para dizer para eles, igual o irmãozinho lá está fazendo, chamou os pastores e líderes religiosos para poder dizer para eles, olha, no meu governo vai ter lugar para vocês, eu vou dar espaço para vocês, inclusive eu quero registrar todos vocês para que vocês possam ter a assistência necessária, para que vocês proclamem a fé, porque o governo chegou uma época que ele cansou de lutar contra, né? E ele falou assim, vamos chamar eles, né? Fazer eles parte do processo. Foi quando nasceu a Igreja dos Três Poderes, a Three Self Church, que eles chamam aqui. Aí juntaram os líderes nacionais cristãos, fizeram uma reunião com eles e ofereceram para eles a liberdade para eles poderem desenvolver o ministério deles, desde que eles se registrassem, aquela coisa toda. Foi uma armadilha, assim, foi uma pesca com rede tarrafa. Depois que eles registraram todos os líderes, os que foram, porque teve os que ficaram assim, desconfiados. Vou nada, não foram. Mas todos os que foram, depois que estava tudo registrado, com endereço, onde, local de reunião, não sei o quê, meu irmão, começou uma campanha nacional de prisão e de fechamento de igreja. Entendeu? Ele falou assim, rapaz, e o pior é que eu fui um daqueles que foi lá. Então, a gente tem pastores aqui que já passaram 2, 3 vezes na cadeia. Nós temos pastores que morreram na cadeia, entendeu? Então, isso pode acontecer no Brasil? É lógico que pode. Aconteceu aqui, entendeu? Aconteceu na Nicarágua, aconteceu em Cuba. Em Cuba mesmo, eu conheci um pastor cubano lá nos Estados Unidos, que hoje está lá refugiado, trabalhando com os latinos lá, que me contou os horrores do sistema cubano. E no início, o Fidel lá oferecia para os pastores, não, eu vou cuidar de vocês, o nosso sistema não vai acabar com vocês, vai cuidar de vocês. Aí, quando ele tinha tudo debaixo das asas, ele massacrou a igreja cubana, entendeu? E parte da família desse pastor foram mortos, ele teve que fugir pelo canal lá para os Estados Unidos, e graças a Deus conseguiu escapar, e hoje é um pastor lá nos Estados Unidos. Agora, acho impressionante que essa luta, né, que travou aqui no Brasil, uma luta espiritual, uma batalha espiritual violenta. Sim. Justamente num período, né, que
em detrimento da crise na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil vinha crescendo e vem crescendo os índices econômicos lá no alto. Exatamente. Né? Nos últimos 4 meses deu deflação. Primeira vez na história, eu acho que o Brasil tem inflação menor que os Estados Unidos e que os países desenvolvidos da Europa. O superávit violento no Brasil. As empresas estatais acumulando superávit, lucrando. A não ser agora, né, que teve só por causa do discurso do abençoado, a Petrobras já deu uma queda violenta. Exatamente. E justamente, sim, a gente sabe as profecias que Deus tem para o Brasil. Isso. Né, de ser um celeiro de envio de missionários e um celeiro realmente para alimentar o mundo, como já tem Exatamente. sido, né? A gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né? O agronegócio brasileiro é um fenômeno, é um negócio tremendo, poderoso, né? Então, impressionante. Eu estou muito esperançoso, porque as coisas que estão um pé de guerra violenta, está acompanhando de longe, mas está vendo. Sim, sim. Eu acho que eu consigo enxergar assim, é minha expectativa, né, em fé, que realmente Deus não permitiu o Bolsonaro ganhar nas urnas, porque ia ser mais do mesmo. Sim. Deus tá desvendando, Deus está desnudando o celeiro e está virando do avesso para todo mundo ver quem é quem. E eu acho que eu creio que Deus mais uma vez vai nos dar um livramento muito grande, pelo menos por um tempo, né? Para algumas coisas acontecerem, para o mundo, para o Brasil ser um celeiro para o mundo, para a gente enviar mais missionários. Eu creio que é necessário que isso aconteça e o Brasil, eu creio Deus dando o livramento para o Brasil, sim. Não, com certeza. Inclusive, esse movimento no Brasil aí, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Que negócio doido. Dia 15 de novembro, lá em Brasília, acho que é 3 milhões de pessoas lá. 3 milhões de pessoas, gente, como? Nem nas Copas do Mundo, né? A gente via tanto verde e amarelo, tanta manifestação do povo e manifestações pacíficas, diferentes dos tipos de manifestações dos nossos irmãos lá, né? E realmente Deus, o que eu vejo é isso, o que eu vejo é Deus desnudando a realidade do Brasil, mostrando quem é quem, inclusive no meio cristão. Inclusive no meio cristão. Porque porque o Brasil está muito polarizado, mas é lógico, porque antes sempre era aquela gandaia, né? Todo mundo, né? Porque a gente era enganado, a gente era manipulado. Se achava que quem era de esquerda era de direita. Não ligava para a política, ninguém isso aqui, ganhava sua camisa de candidato e ela votava. Desinformação. Eu trabalhei em campanha de camarada, né? Trabalhando em campanha quando era mais novo, que saía dando bandeirada, distribuindo camisa nos bairros, a gente ganhava ali R$50 por dia para fazer isso, né? E tal, e não sei o que, mentindo, não sei o que, aquela confusão, nem conhecia o camarada, falando dele. Nem sabia o que ele pensava, nem... Nada. E a gente era o líder ali do negócio da campanha, manipulava o povo, olha, vocês vão votar no cara aqui, eu estou contando com vocês, e dava cesta básica, e dava não sei o que, telha para cobrir casa, né? E o pessoal nem aí, ficava totalmente alienado, a gente nem via o povo comentando muito, às vezes uma conversa aqui, uma conversa ali, até porque o povo dizia assim, olha, política e religião não se discute. Quem criou essa frase? Porque essa frase não é bíblica. Foi o diabo. Essa frase não é bíblica. As pessoas, na verdade, criaram isso aí, de futebol, religião e política, ninguém discute. Onde já se viu isso? Aí o que aconteceu é que houve um avivamento. Lembra que a gente orava por um avivamento? Aí a gente, às vezes, espera que o avivamento vai acontecer dentro da igreja, ali com o povo pulando, saltando, caindo, né? E na verdade, avivamento é algo que toma uma nação inteira, que toma uma região inteira, entendeu? E avivamento não é só para a igreja. Avivamento é para a nação, é para o povo, é para a época, é para aquela geração. E o que a gente está vendo aí acontecendo? As ruas, as praças, as avenidas lotadas de povo, entendeu? E olha o que está acontecendo, Leonei. Aqui em Santarém está tendo manifestação na frente do batalhão do Exército. Sim. Tá desde o dia 1º de outubro. Dia 30, na verdade, de novembro. 30 da noite. Desde os 30 da noite, desde da véspera da eleição, acho, do segundo turno. Não, desde o final do segundo turno, pastor. Quando teve o resultado. Aí eu estive lá umas 3 vezes lá e fui numa vigília que houve lá, de meia-noite a 1 da manhã. Aí, o que eu percebi, cara?
Lá tem pessoas de todas as religiões, mas Sim, esse movimento está unindo pessoas diferentes, de religiões diferentes, mas todas para clamar para Deus, para o único sim, Deus, que é o nosso Deus. sim. Então lá não tem mais esse negócio. Porque antes, até entre as denominações evangélicas, aquela picuinha. Ah, porque Isso, tem que um usa saia, outro não corta o cabelo, um não bate palma, outro não isso, tem bateria na igreja, um é pentecostal, outro tradicional. Cara, hoje isso. não tem, ninguém discute mais. Não tem mais essa discussão na igreja, não, cara. Sim, Agora a gente tem um inimigo real para lutar, em comum, do comum, exatamente. e católicos e até espíritas. Quando você chama, vamos Sim, orar, o povo vem orar. Vamos cantar para Deus, vamos clamar, vamos ficar de joelho. É impressionante, cara. Eu fiquei vendo aquilo e Deus ministrando no meu coração. Olha o que eu estou fazendo no meio da nação brasileira. Às vezes as pessoas é um não sabem o rebuliço. caminho, mas estão clamando a Deus. É um rebuliço. É um rebuliço. É igual a galera lá no Leonei, barco de Jonas, né? Começaram a clamar lá. E... isso aí. É isso aí mesmo. Eu vou finalizar, porque tem alguém aqui que não está se aguentando mais. A gente vai ter que Eu marcar vi uma o irmão segunda. pescar umas 2 piramutaba ali já. E eu registrei as fotos, né? Como um bom amigo que eu sou. Ui! Olha aí pra você Ai, ver, ai, rapaz. ai. Não pode Mas vacilar, não. eu sempre mando para ele aprovar primeiro o bullying. Mas Sempre ele tem, tem senso de humor, ele sempre aprova. é Amém. verdade. Leonei, para a gente Que finalizar, bênção, pô, mano. deixa Muito uma prazer. palavra. Pô, já foi tanta coisa poderosa que Meu é até Deus do covardia céu, que pedir mais uma palavra ele vai palavra, né? deixar? Mas que ele só Mas vai não, mas dizer assim, Leonei, que a vamos paz explorar seja esse cara. convosco. Vamos com Ó, e Deus. quem sabe se a gente consegue. Poxa, cara, eu queria muito que você desse uma passadinha aqui em Santarém nesse período que você vai estar no Ó, Brasil. seria uma honra imensa. Pô, vamos. Então, a nossa passagem aí no Brasil vai ser meio corrida, mas eu queria mesmo encontrar um tempo para ir aí, né? Vamos Até gerar porque eu não isso. sei quando que eu vou ter uma outra oportunidade de novo. Então, a gente vai chegar aí no dia 6 de dezembro no Brasil, primeiro para o sul, depois centro-oeste, depois a gente segue para o norte, e aí a gente vai ficar aí no Amapá até o início de fevereiro. Na primeira semana de fevereiro, a gente volta para Belo Horizonte, e de Belo Horizonte, Estados Unidos, e Estados Unidos de volta para a China. Então, eu queria ver se nesse período que a gente estiver aí no Amapá, a gente dá uma corrida aí em Santarém, né? Levar a família Pô, para vamos conhecer aí. gerar isso. Vamos gerar isso. Poxa, Vamos, cara. vamos sim, vai ser um Cara, prazer imenso. aproveita, Leonei, assim, poxa, as pessoas vão assistir esse programa, vai na TV aberta, vai pelo YouTube. Uhum. Assim, você é missionário, você vive de mantenedores, né, que Deus levanta para financiar a tua missão, a tua família. Sim, Qual é a forma, como te encontra, qual é a forma de ver as pessoas acompanharem? Eu sei que não pode mostrar tudo, né? Mas sim, como sim. pode acompanhar o que você faz e como pode chegar a contribuição até você? Certo. Então, primeiro, antes de mais nada, eu sou uma pessoa muito acessível, né? Eu tenho alguns missionários que por causa do medo imenso que eles têm, e é um medo real, realmente, porque o perigo é real, eles se escondem muito, então você não tem notícia nenhuma deles, né? Eu sou um pouco diferente, sou meio doido da cabeça, então Deus tem que ter uns anjos extra para tomar conta de mim, assim, me cobrir com as asas deles. Mas eu sou muito acessível. Você pode me achar no Instagram, você pode me achar no Facebook. Você vai lá, Família Siriaco na China. Você vai lá, Leonei Siriaco. Você vai lá no Instagram, Professor Leonei Siriaco. Está lá nos meus meios de comunicação. Eu não posto aquilo que não pode ser postado, mas qualquer coisa que pode ser postada, eu posto, entendeu? Um encontro, uma reunião, até um pouco da cultura e da realidade daqui onde a gente está vivendo. São 22 anos de jornada missionária, 22 anos vendo a provisão de Deus milagrosamente acontecendo todos os dias. Como missionários de tempo integral, nós não temos salário, a gente recebe ofertas mensais, então se mandar tem, se não mandar tem, porque Deus provê. E, né? Então, lógico que o meio natural de Deus prover são os irmãos, é a igreja, né? Eu sempre digo que missões não se faz sozinho. Eu não sou do tipo de pessoa cavaleiro solitário, zorro. Eu trabalho em comunhão com a Igreja de Jesus.
Então, eu tenho mantenedora. Sabe aquela irmã que eu contei o testemunho, que foi a pessoa que Deus levantou para me mandar para missões? Ela é minha mantenedora até hoje. São 22 anos que ela ora, intercede por nós e contribui mensalmente com a gente, desde a época que ela chamou a gente, que eu era lá aquele jovem solteiro inexperiente enviado para missões. Hoje nós somos uma família de 5, né? Então, Deus continua usando ela, e assim como tem usado outros, né? E quando sai um, Deus levanta outro, sai um, Deus levanta outro. Então, a forma de você pode entrar em contato conosco, você pode contribuir com a gente uma vez, você pode contribuir com a gente todo mês, você pode contribuir com a gente por um ano. Olha, pastor, fazer um compromisso de um ano com vocês. Normalmente, todo ano a gente renova, né, o nosso compromisso com os nossos mantenedores. Para a pessoa não se sentir amarrada assim pro resto da vida, a gente faz um compromisso de um ano. Faz um compromisso de um ano. Manda aí R$100 por mês, durante um ano. Finalizou o ano, aí você vai, ora, pergunta para Deus, você quer que continue ajudando esse caboclo doido? Aí, próximo ano, nós estamos lá de novo. Entendeu? Tem gente que fica um ano, tem gente que fica 6 meses. Então, as formas são imensas. Você uma vez perguntou... Você já tem Pix, né? Porque a transferência de dinheiro é muito complicada, né? Assim, pelos meios tradicionais. A gente encontrou alguns meios. Por exemplo, se você pode mandar pelo Pix, só que o Pix nosso é conectado ao nosso Banco do Brasil, né? Só que aqui, com o Banco do Brasil, eu posso sacar no caixa eletrônico. Tem uma taxa aí e tal, mas dá para sacar tranquilo. Né? Tem outras formas também aqui, através do Western Union, mas o Western Union aqui foi banido. Então, só está funcionando esse saque no caixa eletrônico. Ou seja, se você depositar na nossa conta do Itaú, na nossa conta da Caixa, ou principalmente do Banco do Brasil, a gente tem condições de sacar aqui. E não pense assim, porque tem gente que pensa assim, eu não vou ajudar porque eu não consigo mandar R$100. Minha irmã, R$5. Você pode mandar o valor que Deus colocar no seu coração. Eu tenho uma mantenedora que ela manda todo mês R$5. Esses R$5 faz alguma diferença aí? Meu Deus do céu! Tenta pegar um ônibus e não ter o dinheiro para tu ver, se tu entra no ônibus. Entendeu? O ônibus custa R$2 aqui, mas se tu não tiver os R$2, tu não entra. Não entra. Não entra. Entendeu? Faz diferença R$5? É lógico que faz. Então, cada um dá, segundo o próprio apóstolo Paulo, segundo propôs no seu coração, tá bem? Só participe. Pastor, não tem condição nenhuma de te ajudar financeiramente hoje. Então, se torne um intercessor, entendeu? Se torne intercessor. Pegue a família Siriaco e ore todo dia, e o Jeová Jireh vai entrar em ação, como tem feito todos esses anos. Amém. Leonê, me manda depois no WhatsApp os números das contas para a gente colocar na edição do programa, tá? Para aparecer. Sim. E as pessoas terem oportunidade, né, de participar da missão na China. Né? Com certeza. Aqueles que estão enviando. Cara, nome de obrigado. Jesus. Cara, toda vez que converso contigo, imenso. Não é de hoje, né? Tô sempre tão abençoado. Você é muito inspirador, a sua vida, a sua alegria. Amém. Enfim, cara, eu te amo de verdade. Também te amo, pastorzão. Pô, cara, não tem nem palavra para agradecer. Ter essa experiência contigo aí, tá? E vou deixar antes que o Amino seja arrebatado aí, antes que o Morfeu pegue ele, leve... Eita! Vai lá, Adilson, faça Na verdade, é incrível a gente ter uma experiência dessa. Eu acho que quem vai assistir o programa vai sentir aquilo que nós estamos sentindo. Glória a Deus pela tua vida e glória a Deus principalmente Amém. Porque você obedeceu, né? Amém. E é isso que Deus quer. Volto a falar o que eu falei hoje no ANW que nós gravamos com a Priscila e com o Paulinho, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles que o coração é totalmente dele. Amém. É isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, Obrigado, vamos finalizar. Obrigado pela audiência aí de cada um de vocês aqui no ANW, pelo YouTube e também pela TV Amazônia, nosso canal aberto aqui em Santarém. Leonei, brigadão, beijão para você, família. Prazer, pastor Luciano.